Olá, gente. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Pelo Ouvir Pod, nosso podcast que a gente conversa, né, sobre assuntos técnicos e missionários aí, tudo pro reino, né? E já faz um tempo que a gente não grava nenhum episódio, mas estamos de volta com uma grande, uma grande adição aqui para nossa lista de convidados, que é o queridíssimo aqui, Wallace Brand. Wallace, seja bem-vindo ao Pelo Ouvir Pod. E aí, galera, Thiago, um prazer estar contigo aqui, um grande amigo, tanto tecnicamente como irmão em Cristo também. Glória a Vai Deus. ser top esse papo aí. E aí, Wallace, olha só, você tá aí correndo o Brasil todo com o seu tour Igreja Criativa, né? Como é que tem sido a experiência aí nesses meses, anos? Quanto tempo já tá rolando? Thiago, a gente começou a tour Igreja Criativa, acho que tem uns 3 anos. A gente fez primeiro lugar Rio de Janeiro, aí fez Salvador, fez umas 4 edições assim, bem no início, né? Só que no último ano, em 2024, a gente começou em março, no Rio de Janeiro, e desde então já foram 13 estados. A nossa missão é rodar os 27 estados da nação. Então a gente fez 13 ano passado e vem para uma rodada de 14 esse ano, né? Faltam alguns estados da nação, quase a metade aí já foram, né? Cara, tá sendo bem legal, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Se pensar que a gente não tem tanta agenda também disponível, mas fazer ali, às vezes 1 por mês, 2 por mês e encontrar a galera no estado dela. Ano passado foram 5.500 pessoas, né, de todos os estados. E aí realmente a gente tem trabalhado com esse foco e bem devagar, ser constante. A ideia é trazer uma base, né, assim, de conhecimento, de comunicação, de missão, de criatividade para a igreja brasileira, sempre considerando a igreja local, a região, o estado, a cidade, né? Então tem sido desafiador, mas muito legal também, bem gostoso. Maravilha, cara. E olha só, para você que tá ouvindo aqui, que você provavelmente já conhece o Wallace Brand, já chegou aqui ou buscando o nome dele, ou já aí pelos compartilhamentos que ele faz e que eu faço, né, para querer ouvir um pouco dele. Mas caso você seja justo o ouvinte que não conhece quem o Wallace Brand é, ele é um missionário do reino aqui que tem como campo, né, missionário em especial, fazer o trabalho com a igreja para o lado da comunicação, né? Então, assim, muita igreja aí durante a pandemia começou a investir aí na tal da mídia, né? Com transmissão, com fotografia, com o design, né? A presença na rede social. E o Wallace trabalha com isso. E isso ele trabalha com isso de uma forma especial, que alcançou, né, fez um boom aqui no país e ele é das pessoas aí mais conhecidas, se não a mais conhecida aqui no Brasil. E isso tem sido maravilhoso. Eu conheci o Wallace de longe, assim, desde a época que ele tinha um perfil chamado Design de Igreja, não era isso, Wallace? Design de igreja foi como a gente começou, quando tudo começou. Olha aí. E aí depois, abrangeu já algo bem maior, né? E como foi esse salto aí de designer para uma comunicação mais ampla voltada para a igreja? Legal, mano. A gente começou realmente há 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos como designer, né? Eu sou designer de formação aí, já foram 12 ou 13 anos como designer. Para esse tempo eu tô parando de produzir, de fazer e tal. Reservo meu tempo para coisas mínimas de fato, assim. Uma vez acontece alguma coisa importante, tá, eu faço. Mas eu comecei como designer, então eu percebi nesse cenário de igreja que a gente estava começando a avançar, rede social, se utilizar de criação, né, de arte, como a gente chama na igreja, dos layouts, para divulgar culto. Então eu sabia o que fazer, um pouco do que eu já fazia fora da igreja. Eu continuei fazendo isso para a igreja, focado na igreja. E aí deu um salto, cara, assim, bem rápido. Eu percebi que o pessoal engajou muito rápido. Tinha muitos irmãos que não eram designers, né, eram só voluntários, apaixonados pela ideia de poder comunicar de alguma forma o culto ou mesmo Cristo. E aí eles engajaram comigo, cara. A comunidade foi crescendo. Nesse crescimento eu entendi um buraco. Falei, cara, ok, designer era um buraco real. E aí outras pessoas começaram a surgir junto comigo. Tem lá hoje o Luan Magalhães, que é o designer da missão, um cara também que se tornou um amigo, e tantos outros, né? Então esse processo começou a avançar. De ser designer, um buraco começou a ser preenchido não só por mim, mas para os outros amigos também que começaram a surgir. E aí eu percebi que tinha algo ainda mais abrangente, que seria a comunicação, né? Que é o que eu tenho foco total hoje, pensar a comunicação cristã, pensar a estratégia de comunicação, pensar a rede social, a partir da ótica da igreja, né? Então a gente avançou percebendo, assim como a gente começou o designer, percebendo que tinha um buraco. Falei, cara, eu falo muito de designer,
mas eu estou entendendo que às vezes o problema já não é mais o design, era uma coisa que vem antes do design. Às vezes o problema é a comunicação. Não adianta ter um bom layout, uma boa criação, uma boa arte, se a comunicação chegou torta, se o briefing chegou errado, né? Então eu comecei a falar mais sobre isso, que era um campo que eu também dominava, né? Então esses foram, pelo menos desse projeto de 5 anos, uns 3 anos e meio eu já venho falando sobre comunicação cristã especificamente, né? Esse cenário todo do Ministério de Comunicação. Glória a Deus. E olha, quando a gente fala de design, que era o que você fazia, eu, né, tenho especialidade em fotografia, então a gente acaba setorizando aqui as áreas técnicas que são usadas no servir da igreja, né? A gente tem aí também o pessoal que trabalha com transmissão, produção de conteúdo de vídeo para redes sociais. Mas como foi para você quando foi que rolou essa chave, essa virada da comunicação global, onde tudo é uma coisa só, inclusive até o planejamento ministerial de mensagens e tal? Como é que funciona isso? Porque isso é algo que muita gente não aplica, né? E que é um desafio também. A gente tem muitas pessoas profissionais experientes na igreja de comunicação, marketing, muitas melhores do que eu, por exemplo. Só que, de fato, o que dá sabor ao meu trabalho é essa experiência, entre aspas, é essa vida da igreja, de estar dentro da igreja. Então, no processo de ser membro da igreja, dos 20 e poucos anos que eu já sou membro, eu sempre tive muito perto do meu pastor, dos meus pastores que me pastorearam a vida toda, né? Então, entendendo os processos da igreja, entendendo o planejamento, como se deve fazer ou não deve fazer, como se conduz uma igreja além do púlpito, né? Além da pregação ali. Então, todo esse cenário de pensar um projeto, Então, tudo isso que falta para a comunicação moderna. Esse é o ponto de diferença assim, que eu percebo e que me fez expandir a mente para a comunicação, né? Porque tinha só esse ponto, cara, a arte para a igreja. Mas eu sei que por trás disso tem um monte de coisa que é marketing e comunicação que a gente não explora. Atrás da fotografia, atrás do vídeo, tem mais um monte de coisa. Então a minha comunicação hoje, ela é o tipo de comunicação que vai pensar a data exata para o evento acontecer. O nome do evento, entende? Então, teoricamente, a gente usa as ferramentas do marketing, da comunicação, e seria o melhor caminho, né, de forma geral, para uma igreja, porque isso acontece no ambiente comercial também, onde o marketing consegue estudar qual é o melhor nome para um curso. Então, ok, que a sua igreja quer fazer o curso X, mas se o público da sua igreja que vai consumir o seu curso, pago ou não, prefere o nome Y, o conteúdo continua o mesmo, entende? Mas a forma de comunicar com o Y vai ser mais fácil, vai gerar mais conexão. Então, o marketing, ele precisa, com o ajuda da comunicação, né, entrar nesse ambiente. E tá o grande desafio, né? Porque nem todo profissional ou nem todo voluntário ali de comunicação dessa área de fotografia, vídeo e design tem essa esperteza da igreja, de perceber gente, né? Tem uma frase do Carlito Paz que fala, ele tem um livro que fala sobre essa construção estratégica da igreja, né? Tem uma frase que fala, eu estava lendo esses dias, ele fala que a comunicação começa pelo receptor. Algo que a gente tem falhado hoje. A igreja brasileira faz comunicação a partir de quem emite a mensagem do emissor. Somos nós. A gente quer falar de um culto, avisa que o culto aconteceu domingo, tal hora. Mas nunca é do emissor. Então, ou do receptor, né? Quando a gente percebe isso, que a comunicação deve partir ou deve ter o seu ponto de origem, né? Sempre no receptor, a gente se preocupa com ele, como ele ouve, como ele entende, como ele vê, como ele vai perceber essa comunicação para ser assertivo. Inclusive, mudando, quem sabe, o nome do culto, ou o horário do culto, ou o dia do culto. Tem uma igreja, uma das maiores igrejas de Porto Alegre hoje, que inclusive é o estado menos evangelizado do Brasil. Ele tem, a igreja, né? Ela tem o principal culto, em vez de domingo, na segunda-feira. O pastor percebeu, analisando o receptor, né? Vamos dizer assim. Isso é marketing puro. É um pastor que não é formado em comunicação, não é formado em marketing, mas ele entendeu a essência da coisa. Olhar para o receptor para conseguir desenvolver algo interessante para ele, né? Então ele percebeu, alguém que nasceu na cidade, que domingo era muito familiar. Que as pessoas culturalmente, elas quando eram desafiadas a abandonar a relação familiar de domingo para vir para o culto, elas preferiam não se converter. Entende o que era a barreira das pessoas? Falavam, cara, não vou para a igreja. Por que não vai para a igreja? Você não ama Cristo? Ou você não quer ser santa? Ou não quer ir para o céu? Né? Essas ideias cristãs que a gente tem. Falou, não, porque eu não quero largar o domingo com meu pai, fazendo um churrasco, servindo a ele, entende? Então ele percebeu isso e falou, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o meu culto de domingo e vou trazer para segunda noite. Mano, explodiu. A igreja do cara é uma das maiores da cidade. Domingo, segunda-feira de noite,
ele reúne quase 3.000 pessoas no culto dele, coisa que para Porto Alegre é histórico, entende? Então essa percepção, ter essa consciência, né, missional de um caminho que eu já vinha, de cara, as pessoas precisam ser alcançadas, elas são o foco, infelizmente ou felizmente, elas foram criadas, né, de alguma forma o Criador colocou nelas essa possibilidade de editar como eu quero ouvir essa mensagem. Então a mensagem na comunicação ela não vai mudar, ela não vai ser manipulada, mas através da comunicação e do marketing você consegue perceber o outro. Falar, cara, se eu falar com ele dessa forma, talvez ele consiga ouvir melhor, ele consiga submeter melhor ao meu convite. Então, tendo essa percepção, por ter sido missionário também, eu entendi isso. Falei, cara, ao invés de eu continuar falando só de um ponto específico, design, ou avançar para vídeo, que é coisa que eu faço também, ou fotografia que tem algum tipo de conhecimento, eu vou pensar no todo. Que aí é o meu grande desafio. Eu penso sobre isso hoje, né? Eu deixei de ser alguém prático no sentido da ferramenta específica, sabe? De como fazer uma arte, como fazer uma foto ou um vídeo, para ser alguém que está pensando na estratégia da igreja. E é um desafio, né? Porque para a igreja isso é muito novo, é extremamente novo, desafiador. Interessante. Isso que você falou aí sobre Porto Alegre me gerou uma curiosidade aqui que eu não sei se você saberia responder. O que tornaria uma cidade considerada uma das menos evangelizadas? Que tipo de avaliação faz chegar nessa conclusão? Tá, são algumas, né? A presença de igrejas evangélicas, o tamanho das igrejas que se tem lá, de fato, esses movimentos de evangelização, e aí naturalmente quem te dá esse feedback não é o movimento ou a falta deles, é a pessoa. De perceber, você já foi evangelizada na rua? Sim ou não? Não, nunca fui, nunca passei por uma situação dessa. Então, alguns pontos como esse, presença da igreja cristã lá, elas trazem esse feedback pra gente, né? Então, Porto Alegre hoje sofre com isso, por ser a cidade menos evangelizada do país. Eu não lembro agora qual é a cidade com mais movimentos de evangelização, né? Mas lá especificamente seria a pior cidade para isso. E é engraçado que mesmo assim tem grandes igrejas crescendo lá. Tem essa igreja que se chama Lugar de Gente Feliz, inclusive você está ouvindo aí, pesquisa no Instagram, Lugar de Gente Feliz. Tem uma outra igreja que é Brazos Church, também é uma igreja que está crescendo pra caramba, cara. São igrejas especificamente que partiram de uma inteligência de marketing de comunicação, uma percepção, sabe? De olhar para a pessoa e falar, cara, ok, é uma cidade pouco evangelizada, mas o que as pessoas, o que atrairia as pessoas? Obviamente, a gente não está falando de trocar o centro de Cristo Jesus, mas é como apresentar o evangelho, sabe? De que forma apresentar essa verdade, qual o idioma a gente poderia falar. É a mesma coisa se chegar no país de fala em espanhol, você querer falar português e ponto final. Ah, não, decidam vocês escolher me ouvir, né? Então, tem esse cuidado que o marketing, de forma muito sábia, essas duas igrejas especificamente em Porto Alegre, se destacaram por causa disso também, de perceber a pessoa. E aí a gente entra num assunto super moderno também, né? Que são essas adaptações que a nossa sociedade precisa para que a gente consiga alcançar pessoas que talvez a gente não alcançaria se não fizesse essas adaptações. E o que você pode me falar disso, analisando a questão da igreja, né, que sempre foi de uma forma, mas que agora tem novas ferramentas com tecnologia, né, com redes sociais, outras janelas de visualização, e outras linguagens, como você bem falou aí, para alcançar corações, alcançar vidas e transformar vidas e mentes, né? Para formar novos missionários e novos irmãos. O que você me fala disso? Porque aí a gente já vai pisar logo em seguida, você já pode também entrar nisso, das pessoas que não entendem isso, né? E que criticam de alguma forma e veem de uma forma negativa. O que você me fala? Ah, legal. A gente tem uma crise na comunicação brasileira acerca de igreja. A questão é o seguinte, a comunicação, ela também é feita quando você não diz nada. Você constrói imagens também a não dizer nada. A Bíblia fala sobre isso, né? Que até um tono em silêncio pode se passar por um sábio. Então, mesmo a comunicação sem dizer nada, sem fazer ação nenhuma, em silêncio, ela pode construir uma imagem que não é. O Brasil construiu uma imagem do que é a igreja brasileira. Do que é a igreja brasileira, do que é o pastor cristão. Pro Brasil, não pro cristão brasileiro, mas pro Brasil, a massa, grande parte da massa vai dizer pastor cristão Alagrão. Por que isso? Entende? Então não é uma comunicação que a gente construiu, é uma comunicação que outros construíram ou o nosso silêncio. Aí eu percebo essa atualização da igreja atual, até na questão de prédio, de estrutura, a forma de fazer música, iluminação, som, sabe? Estrutura de forma geral. Eu percebo que também é uma forma de sair desse modelo de igreja que a gente conhece como padrão, que está mal falada, de
forma geral, né? Essa igreja, por exemplo, outra verdade da igreja, que a igreja é quadrada. Ah, não, cristão é quadrado, igreja é quadrada. De fato, hoje você tem uma igreja tradicional, você já pensa nisso. E nossa, a galera é tradicional, eles são essa imagem que constrói sobre o Brasil, né? E aí com essa realidade, então, de um visual diferente, seja umas propostas que você tem, isso é legal, porque tu constrói um outro tipo de igreja. Eu acho que tem um perigo também nisso, porque algumas igrejas estão deixando de perceber-se igreja, ou de considerar, não, a gente não é igreja não, a gente é uma família, a gente é uma casa, sabe? A gente é lugar para se pertencer. E às vezes até abrindo mão da palavra igreja por perceber que existe um peso ali negativo no Brasil, eu acho que não é o caminho certo. Eu acho que a gente precisa ainda, aplicado no nosso posicionamento branding, ter isso, cara, nós somos uma igreja. Tudo bem que podemos ser uma igreja diferente do que você conhece. Nós não somos como fulano, como ciclano e etc. Mas ainda assim nós somos uma igreja. Uma igreja que vale a pena você conhecer, pertencer, chamar de casa, de família. Ok, mas não pode deixar de ser igreja, entende? Então tem esse perigo que eu percebo de forma geral nesse posicionamento. Agora, isso é um desafio para a igreja local, principalmente um outro ponto legal para a gente pensar, porque com esse novo modelo que vai surgindo, essas ideias de modelos, acaba que a gente cria padrões. A igreja preta. E aí todo lugar, às vezes não faz nem sentido, na comunidade tem uma igreja preta. Por que é preto? Mudou a cultura, a forma de falar, ou mudou só a parede? Pensando-se, né, que se pintar de preto vai encher a igreja. Então acho que é um grande problema, um grande desafio pra gente. Ao mesmo ponto que eu percebo que a igreja precisa assim, continuar se refazendo, se repensando, até para sair dessa comunicação invertida que a gente sofreu, eu acho que a gente precisa cuidar muito da nossa cultura, cuidar muito da realidade local. Por exemplo, nós estamos aqui hoje no Pará, né? É tão próximo da Amazônia, todo esse contexto aqui, e eu fico pensando, o Brasil e o mundo tá pensando e falando sobre COP30. Se você tá ouvindo e não sabe o que é, não tem noção do que é, vai pesquisar. E eu também não sei muito sobre. Mas entende o que eu tô dizendo? O Brasil e o mundo tá falando sobre o COP30. Quem menos se vê falar são as igrejas do Pará, mano. Entende? Você não tem as igrejas de Manaus falando sobre isso, de Belém falando sobre isso. Não tem movimentos pensando sobre isso, nem de forma evangelística, pessoal. O mundo vai vir para nossa cidade, nosso estado esse ano. O que a gente vai fazer? Ninguém tá falando sobre isso. E aí você não tem uma apropriação cultural de quem tá na cidade, quem tá em Manaus. Por que tem que ser igual à igreja de Nova York? Entende? Tem que ser industrial igual, por quê? Se o que a gente tem, eles estão querendo. Entende a inversão? Eu conheci uma igreja em Manaus que passou por esse processo de se chamar church. E aí parede preta e etc. Só que o pastor fez um rebrand na igreja, dentro do projeto de construção também, arquitetura incrível. E aí, cara, tá construindo a área kids da igreja. E olha só como é que se apropria, né, da realidade local e pro local, mano, é o que precisa, né? Atingir toda a sua comunidade. A sala do Kids vai ter uma que vai ser chamada de boia. Salinha de boia. Mano, eu sou purinho, carioca. Eu não mandaria meu filho pra uma sala chamada de boia, cara. Entende? A outra é cascavel. A outra é sucuri. Mano, entende o que você tá dizendo? É uma realidade local que pro cara local faz muito sentido. E é uma apropriação, cara. Eles pescam jacaré, cara. Ele me chamou pra pescar, vamos pescar à noite. Falei, pescar à noite? Tá maluco? Pescar no rio à noite? Falei, pô, mas que peixe que você pega? Não, né? É peixe, jacaré. Entende? Então, assim, não cabe. E aí, tem que estar na mente do pastor essa realidade. Fala, cara, eu quero construir uma igreja para minha cidade, para o meu estado, para o meu bairro, ou tem que ser uma igreja para o mundo todo? E aí tem essa inversão brasileira, né? Igreja universal, global, mundial da garagem da minha casa. O cara achou que o nome fosse dar o tamanho da igreja que ficou na garagem da casa dele. Tem a bateria, que ocupa meio espaço, e 4 cadeiras. E o cara acha que, nossa, é a igreja global, meu ministério universal. Enquanto, entende? Às vezes um pastor, essa igreja tem lá os seus 1000 membros ou um pouco mais, é uma igreja grande, mas que está pensando na sua região, cara. A fachada da igreja, mano, vai ser aquele de índio, qual é o nome daquele negócio com as penas, sabe? Olha O cocado. O cara, mano, como é que... Depois vou ter que achar essa imagem pra gente compartilhar de alguma forma. Como é que o cara vai fazer uma igreja com uma cocá? Só um cara que vive, ama a terra que vive, entende? Isso é bem interessante, né? E olha, e se a gente parar para pensar, a gente vai ver essa questão de influência, né? De raios de influência ali de certos ministérios, de alcance a nível global, nacional, regional, mas a importância do local, né? Então, se o meu local é o travessão na Transamazônica, né? É uma vila agropecuária, eu preciso viver aquele local ali, né?
Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essa questão desse efeito cascata das referências grandes, né? Então, assim, essa questão da igreja ah, com palco, né? A igreja com iluminação, a parede preta, etc. Isso a gente já vê um efeito cascata ah, nos níveis mais mínimos possíveis. Assim, outro dia eu vi a foto de uma igreja bem pequenina, onde eles estavam usando aquelas iluminações assim da luz apagada e a luz ali meio vermelha, meio azul, aquela coisa. E não era uma igreja com uma estrutura e tal, mas tinha essa iluminação. Então é meio como se você não se você não estiver fazendo, você não está fazendo direito. Fora da visão. E enquanto que houve uma barreira a ser rompida muito grande quando se quis fazer isso de uma forma, assim, pela primeira vez, digamos assim. Então, as pessoas viam isso negativamente, né? Eu vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, eu me formei, assim, ali no início da minha vida cristã, numa igreja muito tradicional aqui em Belém, uma igreja batista chamada Igreja Batista Missionária da Amazônia. Um nome muito forte, inclusive. E a igreja EBMA, Batista Missionária da Amazônia, é uma igreja batista tradicional, grande, renovada também, uma bela estrutura, um prédio grande de vários andares. E quando a gente passou por esse processo ali na pandemia de começar a filmar, de começar a gravar, o pastor, presidente da igreja, que era um senhor já de idade, eu lembro que eu disse, olha, a gente vai precisar colocar um refletor, colocar uma iluminação aqui, porque a luz não está servindo na câmera e tal. Ele, mas isso dói nos meus olhos, eu não gosto dessa luz aqui, nessa luz nos meus olhos. E ele reclamava e não deixava, até que chegou uma hora que ele viu o resultado e começou a, tá bom, deixa. E acostumou, aí já passou a não doer tanto nos olhos dele. Aí era aquela coisa de começar a fotografar e ter gente incomodando com a pessoa passando com a câmera e tal. Então foi um processo ali de rompimento, né? De ir ganhando aos poucos. Mas a partir do momento em que todo mundo começou a ver isso como normal, quem não faz agora é o excluído, né? E aí ele precisa fazer de alguma forma ou de qualquer jeito, né? E isso também traz ainda aquelas pessoas que ainda reclamam disso e veem isso com maus olhos. O que você me diz sobre isso? Assim, né? Você passa por essas coisas? Tem gente que te ataca, te critica pelo que você faz? Total. Assim, eu acho que são dois pontos, né? Um é a atualização da igreja, real, né? Uma coisa é você pintar a sua igreja, botar luz e tudo isso. Outra coisa é você atualizar a sua igreja. Você sente a atualização do som. Mas, cara, não precisa de parede preta. Não precisa. A gente vê todas essas histórias, né? A gente é técnico também, mas, poxa, a luz, a parede preta é bom por causa da iluminação. A gente dizia tecnicamente. O outro vai dizer, não é porque foca mais a atenção em que tá pregando. Só que a gente vai e bota um painel de LED atrás, com um monte de coisa passando. Então, assim, é uma desculpa, sabe? Que não faz muito sentido, tanto tecnicamente quanto na desculpa, né? Então, eu acho que sim, a igreja precisa pensar em atualização de equipamento, de estrutura, de sonorização, de poltrona da igreja, para trazer mais conforto, uma espécie de conforto para os irmãos, para quem está visitando principalmente, porque quem ama a Deus, meu amigo, com poltrona ou sem poltrona, com som, sem som, tá lá. Seja no Rio da Amazônia ou aqui na rua, vai estar dentro. Agora, quem não ama, o cara não tem a motivação que a gente tem. Então ele precisa de alguma coisa ali para pelo menos se tornar mais aceitável estar na igreja. Pô, um som legal, uma poltrona bacana, um projeto de iluminação legal. Então esse é um processo. Só que com essas inovações que grandes igrejas trouxeram, que inclusive era para um público específico, talvez o cara que botou lá a iluminação, primeira vez que botou, pintou de preto, essa ideia mais industrial, mais casa de show, tivesse ganhando um público específico que gostava disso. Às vezes o cara que ia pra balada do vizinho só ia por causa da luz. Falou, nossa, eu amava a luz. Quando a igreja botou, e missionariamente serviu, irmão. Sei lá, é o motivo dele, entendeu? Só que a gente copiou como modelo de sucesso. E aí hoje, a gente pinta de preto, acho que tá pronto. Só que tem uma mentalidade por trás. E, inclusive, fica pesado pra igreja. Porque se você pega uma situação dessa, né? Pinta a parede de preto, aí bota luz, não sei o que, investe dinheiro que você não tem, quando consegue investir, e bota numa comunidade que não tem nada a ver com isso, fica pesado, cara. Fica desconexo, sacou? O visual dos irmãos não tem nada a ver com a industrial que você pintou de preto, com iluminação. Então a cultura local, ela precisa ajudar também no crescimento da igreja. Ela precisa conectar. Eu entendo, eu sempre digo, não estou dizendo para não fazer. Eu ainda entendo que na Amazônia, que seja no Acre, onde for, ainda tem lá um grupo de pessoas que se você pintar a parede de preto, vai se sentir bem. Fala, nossa, é disso que eu precisava. Pronto, vou ser cristão. Entendeu? O cara vai vestir só preto, ele vai ter a luz apagada, lindo.
Mas tem um monte de gente que é da terra, cara. Tem um monte de gente que vai querer se cultuar diferente, um monte de gente que vai querer se vestir diferente, entende? Como eu tô dizendo, eu entendo, né? Que em qualquer lugar do Brasil vai ter um grupo de gente que é urbana, que é estetista, que gosta desse tipo de coisa, mas tem um monte de gente que não gosta. Então, ao mesmo ponto que eu entendo esse avanço, eu trabalho para que isso aconteça, a gente precisa entender que não é uma obrigação para o crescimento da igreja. Tanto é que agora a gente tem, né? Essa onda das paredes brancas. A igreja demorou para chegar na parede preta, e agora nos Estados Unidos e no Brasil, cara, a onda é a igreja branca. Tá começando a virar, entende? Porque não tem a ver com a parede preta especificamente. A nossa guerra de atualização não é sobre isso. Talvez seja, especificamente, sobre fotografar ou não. Mas e se na sua igreja não puder fazer foto no culto? É um problema? Por que é um problema? Por que só o culto pode ser fotografado? Às vezes o foco da sua igreja pode ser a cantina, pô. Só que desenvolva um projeto em torno disso para os irmãos gastarem ou investirem 1h30 no culto e 1h30, 2 horas na cantina, entende? Então, às vezes, o seu foco de fotografia na igreja são os irmãos chegando. Às vezes, a sua igreja entendeu por bem e se entender tá tudo bem. Gente, olha só, a gente não quer foto no culto. E por que não pode não querer? Entende? Então, ao mesmo tempo que eu trabalho com isso, é o meu trabalho, a gente precisa construir igrejas que também sejam locais, também respeite a pessoa, senão seria muito difícil, entendeu? A gente pensar, não, agora todo mundo tem que ser parede preta, não, agora todo mundo tem que pintar de botar iluminação na igreja, botar painel de LED. E as igrejas que não tem recurso para isso financeiro? Não pode, não vai crescer, não vai avançar? E se ela não quiser crescer? Eu acho que a igreja tem que crescer, mas, entende? Eu acho que a gente tendo essa percepção missional da igreja local, sabe? Cara, a igreja local, aqui a igreja, não adianta ter parede preta, painel de LED, porque os irmãos vêm a pé pra igreja. Os irmãos vêm de chinelo pra igreja, com o pé sujo. Não adianta botar tapete em toda a igreja. Daqui a pouco vai estar uma onda, carpete por causa da acústica. E os irmãos que vêm com o pé de lama, pô? Não vai sustentar, entendeu? Então eu acho que a igreja, ela tem que ter esse balanço. Ao mesmo tempo que ela é missional, ela é local, ela exalta as raízes locais, ela pode pegar alguma coisa que acontece fora, entende? Então, ao mesmo tempo, cara, a igreja tá no Maranhão, no meio do sertão, não sei o quê. Eu não conseguiria fazer toda essa estrutura, mas um som de qualidade, pô, por que não tem um som de qualidade, entendeu? Às vezes, localmente, o pastor que é missionário vai perceber que não adianta ter uma cadeira, cara, de qualidade. Uma cadeira aqui não dá prejuízo, mas eu posso ter um som bacana, uma recepção bacana. Entende? Tem coisas na estrutura que funcionam. O nosso problema é pensar nas megas igrejas e achar que elas são os exemplos de como ser igreja. Entende? De como funcionar. O Brasil hoje, menos de 10% são igrejas grandes. Igreja grande no Brasil é considerado com uns 500 pessoas ou mais se reunindo durante a semana, entende? Menos de 10% são igrejas grandes. Então a gente vê algo na internet, uma mega igreja, nossa, reuniu 3.000 pessoas, 10.000 pessoas e acha que é um modelo. Só que o que sustenta a igreja cristã no Brasil são igrejas pequenas, cara. São os pastores de 50 pessoas, de 100 pessoas, de 300 pessoas, entendeu? E isso é a realidade, o resto é sonho, pô. O resto é só um ideal. Pois é, aí entra essa referência, né, de noção de sucesso. Então, a gente acaba meio que criando essa padronização que virou moda, de certa forma, recentemente, por conta da referência de sucesso urbano, né, daquela igreja urbana, com aquele pessoal moderninho, com aquela roupa mais ali pro skatista, não sei, existem estilos e estilos, mas essa noção do telão de LED, da iluminação. Então acaba sendo assim, talvez aqui eu vou criar um ambiente que eu gostaria de estar em algum outro lugar, mas eu não posso, vou criar o meu aqui. E você acaba atraindo o público, isso é positivo. Mas assim, independente do cenário, independente da realidade local de cada um, aí entra a importância daquilo que a gente falou no começo, que é essa visão que você tem aplicado da comunicação não setorizada, né? mais global. Então, assim, se você vai pensar em rede social, se você vai apresentar alguma coisa em stories no Instagram, por exemplo, é preciso ter um planejamento para isso. E aí você, inclusive eu vi um post seu outro dia falando sobre isso, né? Sobre o planejamento para os stories no Instagram. Mas tem gente que reclama disso e começa a ver esse tipo de coisa, de planejar um culto como uma forma de interferir no mover do espírito. E aí, o que você responde com esse tipo de ataque, assim? Sim, mano. O que acontece? O pessoal tem muito essa onda da manipulação, né? Inclusive achar que o marketing é manipulação.
Na verdade, assim, o marketing não foi inventado, não foi criado, não foi idealizado. O marketing é uma ciência de observação. É psicológico, é sociológico. Você observa as pessoas se movendo e daí você toma ações, repete talvez ações em torno disso, né? Quando você pensa, vou criar um roteiro para os stories, eu não estou desenhando uma igreja. Um roteiro para a publicação, um cronograma para o culto acontecer, eu não estou desenhando uma igreja. Eu estou criando um cronograma para o culto, um roteiro para os stories ou na igreja, porque eu já tenho uma base do que a igreja é. Então, eu quero criar um roteiro para a minha igreja. A minha igreja, na identidade dela, é uma igreja profética. Vai ter 10 minutos de palavra, que seja tudo bem. Eu sempre trabalho com base no que é a identidade da igreja. Então, tem 10 minutos de palavra, tem uma oração no início de meia hora de joelho, tem 10 minutos de palavra, tem louvor de 40 minutos, tem uma hora de profecia. Isso é um roteiro, mano, que se baseia na identidade da igreja, entende? Então, eu acho que quando a pessoa, de forma muito matura, se levanta contra essa ideia de organizar, de tentar escrever passo a passo para você não se perder, eu acho que ela acaba, né, muito inocente, de fato, assim, não conhecendo o que seria roteirizar a espécie de um stories, por exemplo. O meu conteúdo, ele é obviamente muito genérico, mas sempre trago a ideia de que, cara, entenda quem é a sua igreja, a identidade da sua igreja. Então o roteiro vai submeter a identidade da igreja. Por exemplo, cara, a nossa igreja é muito, mas muito, mas muito familiar. Mano, o roteiro tem que se mover em torno disso. E não é um roteiro que vai fazer com que as famílias, de forma manipulada, se abracem. É porque as famílias se abraçaram e eu tô olhando, percebendo isso no meu roteiro, né? No meu briefing ali, no meu documento, pensando, cara, um dos pontos importantes pra gente é as famílias se abraçando. Então eu vou dar atenção para isso no meu material. Então eu acho que a percepção é sempre o contrário, sabe? Não é um ponto de um pensamento de manipulação. Eu vou manipular a igreja. É uma percepção, tipo, eu sei o que a igreja é. Então eu vou cuidar, talvez, eu vou guardar, eu vou zelar. E exatamente por isso. Eu respeito e não tenho problema com a identidade da igreja. Mas se você falar que ela é profética, tem que ter profecia. Se você falar, não, essa igreja é uma igreja de cura, como é que não tem cura? E aí quando você tem esses documentos que a gente pode aplicar no roteiro dos stories, você vai proteger isso. Vai falar, cara, a nossa igreja, Deus chamou a gente para ser uma igreja profética. Aí você faz um monte de coisa durante o ano, mas não fez nenhuma escola profética, nenhum retiro profético, entende? Nenhum movimento profético, nenhum momento de intercessão, nenhuma vigília. Então, essa ideia de roteirizar, ou de trazer uma ordem, de tentar escrever esses passos do que acontecem, tem a ver com isso. Tem a ver com zelar por aquilo que está sendo construído. O próprio Deus, né, quando ele vai dar para Davi, para Moisés, e Salomão constrói o templo ali, Deus mandou para Davi, né, tudo o que tinha que ser. Deus mandou para Moisés também tudo o que tinha que fazer. Como tinha que fazer, quem iria fazer. Deus disse, eu quero que você faça algumas peças de ouro, mas quem vai produzir vai ser Bezalel. Então foi muito específico, entendeu? Eles tinham liberdade criativa, mas Deus disse exatamente o que queria ser feito e como seria feito. Tanto Davi falou, eu vou construir uma casa para você. Deus falou, não vai construir não. Você não tem mãos limpas para isso. Outra pessoa vai construir, o seu filho vai construir. Mas escreva tudo o que eu quero que seja feito. E Moisés fez exatamente igual. Moisés construiu com base no roteiro que Deus deu. Falou, Deus, está construído, o que você pediu está feito. Agora vem com a tua glória. E Deus veio, entende? Então acho que o problema não é esse, estamos manipulando o culto. Não, é o que é que Deus mandou a gente fazer. Com base no que Deus mandou, a gente escreve o documento. Porque somos homens, para a gente não se perder, para a gente não falhar. E aí o Espírito Santo vai ser livre, só que a gente vai doutrinar o nosso coração, não é o Espírito Santo. Ele tem poder de mudar tudo? Tem, ele que deu o roteiro, ele que deu a ordem, entende? Ele que disse o que fazer ou não fazer. Um roteiro, uma direção é pra gente, não pro Espírito Santo. Maravilha. E a gente trazendo isso para a nossa realidade atual de redes sociais. Isso é interessante, essa construção da narrativa, né? Olha, eu, por exemplo, tenho um foco fotográfico em storytelling fotográfico, que é uma narrativa visual. Então, assim, vamos pensar aqui a igreja na qual eu atuo. Se eu vou intencionalmente, através de imagens, mostrar o que a minha igreja é, eu vou precisar mostrar o quê? Não apenas o prédio da igreja, a estrutura que a igreja tem, mas eu preciso mostrar que as pessoas estão felizes dentro da igreja, que as pessoas estão interagindo, estão se abraçando, estão sorrindo, que crianças são bem-vindas, que os meus pastores pregando, eles são
modernos, são bonitos e por aí vai, né? Que tem banda, que tem música, que tem pessoa se quebrantando, chorando, se entregando, se derramando, mas que também tem quem cuide do seu carro lá fora, que ele receba com um sorriso no rosto, que tem uma sala de crianças onde a sua criança não está apenas passando um tempo, mas ela está sendo edificada ministerialmente, ali intencionalmente sendo evangelizada e transformando vidas desde de agora, não pensando na igreja do futuro. Então, tudo isso eu preciso estrategicamente e de forma planejada apresentar com imagens. E não apenas captar, mas selecionar e apresentar para o público. Porque se a gente for parar para pensar, apesar de que para mim, que sou crente há muito tempo na minha vida, que vivo a vida de igreja, isso é algo normal, para muita gente que está lá fora não é normal. Aí entra aquela visão negativa do pastor, a visão da pessoa corrupta, assim como existem visões de outros, né, religiosos, como por exemplo, existe uma visão às vezes de pedofilia com a igreja católica, não querendo generalizar, assim, mas existe um pé atrás, né? Por exemplo, a igreja católica foi a igreja cristã durante muitos séculos. Sim. A igreja evangélica ela é super moderna, ela é recente. Né? Então, qual era a ideia de igreja católica? De opressão, né? De domínio político e por aí vai. E isso tudo foi precisando se adaptar e se desconstruir ao longo do tempo. E ainda hoje, nós temos pessoas que veem a noção de você ir para a igreja como uma prisão. Como algo que vai tolir as suas liberdades, como algo que você vai meio que se submeter porque você tem que fazer, porque faz bem de alguma forma. E essa pessoa, ela tá enxergando nas redes sociais outras coisas, mas de repente começa a aparecer no feed dela o post da nossa igreja de uma forma que não é o que ela costuma ver. Assim como e aí entra a importância disso, né? Por que é importante a sua igreja ter essa janela e ter essa a oportunidade de evangelizar, missional dentro das redes sociais? Porque vai ser mais uma oportunidade que você tem de alcançar vidas. E aí a gente tem uma múltipla aplicação, né? Tem um que ficou famoso recentemente, que é aquela coisa que através da mídia da igreja você chega no quarto do adolescente, né? Que está suicida, você tem chega no hospital e por aí vai, tem os áreas de alcance. Mas aí entra essa questão de planejamento do que eu vou mostrar. Porque se a gente pensa assim, olha, vou chegar numa igreja que nunca fez nada disso, vamos começar a fotografar? Aí pega a pessoa com o celular e ela vai fotografar o quê? Ela vai fotografar provavelmente aquela sequência ali cronológica do culto. Olha, está acontecendo o louvor, está acontecendo a palavra. E vai fazer aquele registro aberto e tal, sem técnica, sem nada. Agora, quando você consegue planejar organizadamente o que você quer mostrar, ter equipamento, pessoas treinadas e qualificadas com um olhar fotográfico, você vai mostrar de uma forma diferenciada. E isso vai evoluindo, existem níveis para isso, né? Agora, a importância de se fazer isso, ela é incontestável. Não é à toa que muitas igrejas que não eram parte desse tipo de prática hoje são. A gente vê isso muito na igreja católica hoje em dia. Né? Inclusive, outro dia eu fiquei curioso com um post, acho que eu até compartilhei com você, né? De umas irmãs católicas aí fazendo uma live de um momento lá da missa deles, uma oração, alguma coisa assim. E aí eu fui ver a página, tinha mais de 20 milhões de seguidores, essa loucura. Então, e a irmãzinha lá, toda de véu, de roupa lá de freira, mas altamente equipada, assim, câmera Blackmagic, um equipamento de transmissão aqui super moderno que eu nunca nem tinha visto, e fazendo um trabalho de alto nível ali. Agora, a importância de se fazer aquilo é incontestável, não é à toa que se está sendo feito, se está investindo nisso, né? Agora, o problema é que ainda existem barreiras, ainda existem pessoas que são avessas a essas evoluções, né? Mas, infelizmente, assim, se você for se informar minimamente, você vai ver que a importância disso é incontestável. Sim. Eu tenho um desafio com o Brasil nesse nível, é o seguinte, cara. Tem essa guerra, né, de algumas pessoas na igreja brasileira que não acham isso interessante. Fotografia no culto, por exemplo, né? E aí tem o que sempre dizem, a desculpa. A adoração, ou culto, ou na igreja, é nosso lugar de se conectar com Deus.
E aí o pessoal vai dizer sobre a luz, por exemplo. Eu gosto de luz apagada porque eu fico na minha ali, consigo me esconder, entre aspas, melhor, ficar no meu lugar secreto com Deus, né? Então, eu percebo que é uma falta, uma confusão teológica, uma confusão de aprendizado bíblico de vida cristã que vai trazer essa primeira desculpa. Porque o lugar secreto é em casa. O lugar de você trancar a porta e ficar só você e Deus, a sua conexão, entre aspas, com Deus, né? Porque parece que é uma tal de liga e desliga, né? Quando acende a luz, acaba a conexão. Aí quando apaga a luz, pum, volta a conexão espiritual. Então essas desculpas, elas são muito rasas de gente que não tem experiência cristã. Entende que, cara, o meu lugar secreto, tudo bem, casa, e aí eu lá vou chorar como eu quiser chorar, vou fazer o que quiser fazer, falar como eu quiser falar, para que na igreja eu tenha algo também para compartilhar em adoração. Então quando a gente adora na igreja, a gente também está servindo para os nossos irmãos que às vezes estão um pouco mais desligados, frios, sabe? Estão um pouco mais distantes. É aquela famosa situação, já passei por isso pessoalmente, de estar num lugar e falar, poxa vida, será que Deus não vai vir hoje? Aí olha pro lado e tem alguém chorando, em pranto, fala, cara, Deus já tá aqui, eu não tô sabendo, não tô vendo, então o problema sou eu, sabe? Então o culto em comunidade também é pro outro. Ele toca a Deus, ele sobe para Deus, Deus não ouve a adoração, né? Ela sobe como incenso para Deus, mas o outro ouve minha voz, ouve a minha empolgação, ouve a minha adoração. Eu adoro em comunidade, lugar secreto em casa. Então a igreja não é um lugar de você apagar a luz e ficar sozinho, é lugar de adorar junto. E aí quando você pensa nisso, cara, a minha adoração na igreja de testemunho, serve de testemunho para os irmãos que estão do lado, ela também serve de testemunho para quem está em casa. Então alguém que, ou passando na porta da igreja, olhou para dentro e me viu adorando, fala, cara, olha que lindo. A mesma forma às vezes no YouTube, a mesma forma às vezes no Instagram, no meu Instagram da igreja. Falou, caraca, olha só, o fulano de estar adorando, ou vídeo, ou foto, sabe? Então essa relação de ser testemunha também funciona em fotografia. Eu fico pensando, Thiago, se a pessoa não gosta, se sente mal de falar mal disso, falar que o cara da fotografia é desviado, por exemplo, nesse nível, porque alguém fotografou ela adorando, imagina evangelizando, mano. A pergunta é, essa pessoa evangeliza? Essa pessoa tem relacionamento de evangelização com o próximo? Entende? Ou para ela é só o mundinho dela, uma minha adoração, não acho que ninguém veja. Então a gente vai para um lugar, mano, muito difícil daquilo que é a cultura cristã. Sabe, a percepção era para ser muito simples. Eu entendo, tudo bem, que talvez nessa transição cultural, as pessoas, nossa, meu filho, eu não gosto muito de aparecer, mas era para ser natural, sabe? Quando você fala, não, tudo bem, senhora, mas deixa eu explicar aqui o que acontece. O nosso culto é comunitário e as pessoas vendo você, uma senhora adorando na nossa igreja, por exemplo, vão ficar incrivelmente empolgadas. Era para naturalmente isso. Cara, que bom, eu sabia que as pessoas estavam sendo impactadas por uma foto minha adorando, entende? Mas o que se vê é ao contrário disso. Fala, não, eu não gosto, eu não quero, eu não gosto de aparecer. Aí você vai no Instagram da pessoa, aí tem foto da pizza, tem foto tirando o dente do dentista, tem foto dela no psicólogo, no divã, tem foto de tudo dela, tem foto horrível dela, mas na igreja adorando não pode, entende? Então, essa é que é a crise. Se você tem uma pessoa, aí o Instagram tá bloqueado, a foto de perfil não tem, então ela não gosta de foto. Ok, mano. Talvez até seja por causa do psicológico. Mas, entende? Estou dizendo, não, tudo bem, ela não gosta. Mas o contrário disso é a vergonha na adoração, mano. Pois é. Agora, assim, como é que isso acontece, né? do ponto de vista do fotógrafo, assim, e com a experiência que eu já vivi em várias situações aí de igrejas diferentes, a gente até entende que existam limitações ou a pessoa que não gosta, né? Até porque, do ponto de vista do fotógrafo, a gente já aprende que sempre a forma que a pessoa se vê é muito diferente, né? Eu, pelo menos, eu me odeio me ver nas fotos. Eu sempre acho que eu saio mal nas fotos. Mas o ponto é, por exemplo, na minha experiência inicial fotografando, que eu comecei em igreja. Hoje eu sou um profissional fotográfico, mas eu comecei na igreja. E no começo, uma coisa que eu sempre notava era, eu achava uma foto linda, que eu fiz, nossa, adorei essa foto dessa pessoa chorando, adorando. E a pessoa que sai na foto, ela olha e diz, meu Deus, mas eu saí fazendo careta. E aí, na mente dela, aquele momento onde ela tá ali se quebrantando, ela não tá enxergando essa cena. Ela tá enxergando a cena dela fazendo uma cara que é estranha para ela. Então, eu até entendo isso. E se chegar a pessoa que diz assim, mas eu não prefiro não sair na foto. Tudo bem, a gente não vai fazer foto sua, né? A gente não vai postar a foto sua. Tá aqui a foto. Não gostei, apago, não tem problema.
Agora, daí a pessoa querer impedir que a igreja faça, já é Não só outra. impedir, mas fala mal, fala que é do diabo. Aí já é outra história, né? Então aí já é aquela pessoa que não gosta pra si, mas quer impedir que todo mundo participe. Mas agora isso me leva para um outro ponto para você, Wallace. Você tem essa abordagem de comunicação global para a igreja. E que setores, assim, na sua experiência, ainda acham estranho esse envolvimento da pessoa da comunicação, que normalmente não seriam parte da comunicação numa igreja comum, que não segue essa visão de planejamento global de comunicação? O que você me diria aí? Que tipo de barreiras você já enfrentou nisso? Hoje a gente vive, assim, realidades diferentes. Eu entendo também, como a gente falou, né? Essa ideia de mega igrejas e igrejas locais, que é o mais comum para o Brasil. Então a igreja que está ali com 50 pessoas, membros, uns 100 membros, 300 membros, ela às vezes tem 3, 4 pessoas na comunicação. O líder de comunicação é o cara que ontem formatava o computador, instalava a impressora. Então hoje ele surgiu como líder de comunicação e assim, não tem para onde correr, né? Precisa de alguém para lidar com as demandas diárias. Então, para essa pessoa, talvez essa visão a longo prazo se torne até cansativa e pesada. Perceber que ela precisa se envolver com todos os ministérios da igreja para poder auxiliar. É legal quando você consegue, nessas situações menores, né, ter uma igreja que tem essas reuniões mensais, pelo menos eu penso que tem que ter reunião mensal, para que esse líder de comunicação consiga inserir situações como essa para todos os ministérios da igreja, mano. Eu acho que a comunicação, ela vai se envolver, a gente faz isso, né, com todos os ministérios em tudo que cada um deles faz. Esse aqui é o grande crise, né? Você tem uma igreja, sei lá, tem os 30 ministérios e mais o time de comunicação. O que cada um deles faz de segunda a sexta, todos os dias do ano, a comunicação está inserida. Ela está inserida no planejamento de como vai divulgar aquilo, ou de como foi o resultado daquilo, se deu certo ou não, o que vai acontecer depois daquilo. Então a gente tem muitas coisas que acontecem hoje em dia que acabam sendo isoladas e não pensadas que poderiam ser resolvidas pela comunicação. Exemplo, né? Vamos fazer o evangelismo, beleza. E aí você desenvolve o evangelismo na rua, da sua cidade, ou, sei lá, você divulgou no Instagram, na sua igreja, mas fez o evangelismo. Uma ação social que seja. As pessoas que vieram, 100 pessoas participaram, ação social, evangelismo, se converteram. Qual que é o processo que vai acontecer depois disso? Isso é CRM. Você captou pessoas ali. Então você deu folheto para 100 pessoas, ou 100 pessoas participaram da ação social, pegaram cesta básica. Mas isso foi evangelismo. Evangelismo por si só dificilmente vai pensar. Grandes igrejas já pensam, porque tem mais coisa acontecendo junto. Depois do evangelismo tem que vir outra coisa. Tem que vir outro ministério, outra equipe, outro time que vai dar a mão para essas pessoas, o cara que recebeu a cesta básica, o cara que aceitou Jesus, para ter um passo a passo. Teoricamente, isso é da comunicação. A comunicação que percebe isso, ela vai olhar para essas ações e vai pensar, o ministério ou o braço da igreja que cuida de discipulado, ele não pode discipular a gente se o evangelismo não trouxer ninguém para dentro. Então a comunicação, ela gera essa conexão, entende? Ela vai ser o time que no culto de domingo à noite, né, vai pensar na qualidade do culto, na multimídia sendo exposta para as pessoas de som, até imagem, mas também vai pensar, cara, a gente fez um trabalho na rede social para que pessoas entrassem na igreja hoje, visitantes. Agora, quando os visitantes entrarem, como é que a gente vai saber se entrou ou não? Aí você faz ali uma espécie de captura dessa galera. Quem é visitante, levanta a mão, captura essa galera, faz cadastro com esse pessoal, mas depois disso? Qual é o ministério, o braço da igreja que vai mandar uma mensagem no WhatsApp? E aí, tendo mandado mensagem no WhatsApp, 1, 2, 3 semanas, quem é o braço da igreja que vai prestar aconselhamento pastoral, que vai sentar, vai perguntar se quer batizar ou não? Então, a comunicação, quando ela consegue mão de obra e experiência para pensar nisso tudo, mano, ela faz tudo na igreja. Eu diria que, assim, é extremamente difícil, talvez até poderia dizer que é impossível no Brasil, de acordo com o cenário que a gente tem hoje. Mas a comunicação, ela vai entrar numa igreja maior, talvez, tem um pastor presidente, tem um pastor executivo, talvez, e logo abaixo tem a comunicação. Mano. A comunicação na igreja vai ser a pessoa que mais sabe de tudo, que mais conhece tudo, que mais se envolve em todos os ministérios, entendeu? Porque ela conecta, de fato, todos esses ministérios, cada serviço dos ministérios, essa é a ideia de comunicação. E que tipo de barreiras você sofre mais na sua atuação com isso? Eu acho que, assim, pensando na minha atuação, eu tenho talvez duas atuações, né? Uma que é essa figura de inspirar, de mentorar, de dar esse apoio, né, de auxiliar as igrejas. Então, como uma espécie de mentor. E a outra que eu também sou, um líder de comunicação. E eu acho que para os dois ambientes, assim, o que mais pesa
é a falta de conhecimento profissional da coisa, sabe? Então, por exemplo, líder de comunicação. Por mais que ele ouça isso agora e se sinta motivado, cara, eu vou conectar então todos os ministérios, tudo que acontece. E a qualidade da igreja vai crescer pra caramba. Só que ele não sabe o que fazer, não sabe como fazer, ele não tem o passo a passo, sabe? Isso é o tipo de faculdade ou alguns cursos que você teria que fazer. Inclusive, por exemplo, falando de comunicação. Para isso dar muito certo, tem que fazer administração, cara. Olha que loucura, entende? Então é um nível que você não tem no Brasil de profissionais específicos da comunicação cristã. Então esse é um grande desafio para as demais igrejas, né? E aí, como líder também, para desenvolver isso, o desafio é trabalhar com uma igreja voluntária. Porque hoje eu sou uma pessoa que trabalha de forma contratada da igreja, né? Então eu tenho de segunda a segunda, 24 horas por dia pensando nisso. Só que eu sempre lido com o tempo do voluntário, que trabalha 8 horas por dia, e aí chega em casa cansado, tem que tomar banho, tem que se arrumar, tem que fazer curso com a esposa, e aí sobra ali um tempo, sabe? E às vezes ele tem pouca qualidade daquilo que ele está produzindo. Então, às vezes, eu me torno pesado como líder, isso é um grande problema para quem é profissional, porque é muito mais fácil, apesar de você ter poucos profissionais de comunicação, é mais fácil você encontrar um profissional de comunicação e vai se desenvolver bem na igreja, do que encontrar um líder de criança que seja profissional, entende? Até porque não tem formação para isso profissional. Aí é difícil você encontrar um líder de jovens profissional, entende? Comunicação muito técnica, você tem curso para fazer isso. Às vezes você tem na sua igreja alguém que é técnico, mas os outros ministérios vai sempre ser, você vai sempre pesado para eles. Porque quando você falar de CRM, o cara vai falar, cara, como assim CRM? Acompanhar, abrir planilha de Excel, acompanhar o membro, o visitante nas atividades dele. Então, eu acho que o desafio é esse. A gente está falando de uma coisa muito técnica, teoricamente difícil para quem nunca fez, para quem não tem prática, né? Então, o desafio é encontrar esse nível de, mesmo sendo voluntário, eu conheci as ferramentas certas. E quando eu falo de ferramenta, eu falo só de aplicativo, mas de formas de fazer. O CRM, por exemplo, enquanto ferramenta, né? Um documento, um briefing. Às vezes você não conhece a ferramenta certa, o documento certo, como gerir esse processo. Então, acho que o nosso maior desafio é esse, que as igrejas grandes mudam isso, né? Elas contratam todo mundo, então todo mundo faz só isso, todo mundo tem que aprender a fazer só isso, trabalha com isso. Então você tem um time muito mais profissional. Tá, aí agora você pisou num terreno muito interessante, assim, que a gente tem a possibilidade de abordar aqui um assunto, se a gente tivesse o tempo por horas, mas falar nessa questão dos desafios de lidar com voluntários e os problemas que acontecem como consequência disso, mas também a necessidade de profissionalização da igreja, né? Da igreja que precisa remunerar profissionais em determinados setores para poder ter os resultados que precisa e a relação de cobrança necessária também. Agora, a gente entende que pelo menos aí 90% das igrejas não vão ter a renda, a estrutura para poder ter funcionários e aí a necessidade de um voluntariado. Mas eu vinha refletindo sobre isso recentemente, sobre essa questão de determinados setores da igreja trazer profissionais para fazer certos trabalhos de forma voluntariada. Por exemplo, eu sou um fotógrafo profissional, porém, a minha visão do servir na igreja, ela é missional. Então eu não vejo o que eu faço aqui como um peso a mais ou como um desgaste para minha câmera, por exemplo. Eu vejo como o que eu estou fazendo aqui como uma entrega para Deus e a minha relação com Deus, que se eu não fizer, talvez Deus vai ficar chateado comigo de alguma forma. Mas eu entendo também o profissional que trabalha com isso o tempo todo e ele não vai querer se envolver com o trabalho dele no momento da igreja. E aí vamos colocar um outro exemplo de uma outra área. Por exemplo, aqui a gente tem uma equipe de staff, né? Que são homens monitorando ali a igreja como segurança, de certa forma. Mas aí se eu trago, por exemplo, um irmão que é um vigilante, por exemplo, na sua vida de profissional. Aí o trabalho desse irmão é passar determinadas horas ali em pé, né, observando e tal. E aí no dia de ele ir para a igreja, no domingo, ele também vai ficar ali trabalhando como profissional. Assim, eu me colocando de fora na posição dele, talvez eu me veja como algo assim que eu não quisesse fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem médicos que são voluntários em projetos da igreja, você tem advogados, você tem psicólogos e por aí vai. Mas a gente vê também muitos profissionais fazendo voluntariado
de abrir a porta, de recepção, na fotografia, em mídia. Então, às vezes é interessante essa mistura, assim, a pessoa que não vive isso no seu dia a dia, mas na igreja faz e acaba ganhando ali uma nova visão sobre aquilo. Mas esse desafio também de você trazer uma pessoa que é profissional, que sabe o que faz, mas fazer isso de forma voluntária. Você não pode cobrar a pessoa da mesma forma que seria se você contratasse de fato essa pessoa. Então, talvez uma solução aí seja, em pontos estratégicos, você ter profissionais contratados, que você vai ter uma relação profissional de entrega de excelência e de cobrança. Se a pessoa não render, de repente você troca, coloca outra. E essa pessoa passa a ser uma base ali para liderar os voluntários e qualificar mais os voluntários, né? O que você me diz sobre isso aí? Mano, esse aí é um assunto, uma provocação para horas de podcast. A gente tem muitos problemas, né? A igreja brasileira pensar em contratar pessoas. A gente tem muita facilidade em pensar que a gente paga luz, que a gente paga água, paga aluguel do prédio. A gente até avançou um pouco para a maturidade, pensar que a gente contrata um faxineiro, né? Um diarista ali, algum zelador. Mas tem áreas que não fazem muito sentido pra gente. A gente teve problema historicamente em contratar a gente pro louvor. E aí ficou essa dinâmica, né? Contrata o cara porque ele é técnico, é bom, mas a vida espiritual não é tão boa assim. E aí você não paga o suficiente, o cara tem que continuar tocando na noite. Então a gente tem um histórico assim de contratação que realmente nos levou, nos empurrou de novo para um lugar do zero. A gente está partindo do zero sempre, né? Eu penso que a contratação, cara, ela vai surgir sempre em pontos onde você não pode mais errar. Então, por exemplo, uma coisa que está sendo muito comum na igreja brasileira: técnico de som. Cara, eu não posso mais errar. São alto investimento, às vezes o público é muito grande, a qualidade tem que ser muito boa. Então o pastor se encontra nesse lugar de contratar alguém que não pode mais errar. Nesse ambiente, inclusive, você já abre uma outra mente. Por isso que eu falei, é muito extenso. A possibilidade de você contratar um técnico pelo serviço. Ele não é o irmão da igreja. Ele nem é cristão, às vezes, não tem essa obrigação. Toda a igreja avançou em maturidade, compreensão e perceber, cara, nós estamos contratando uma pessoa que vai zelar pelo nosso som, né? Que vai ministrar na igreja. Ele não pode pegar o microfone, orar, nada disso. Ele não é membro, entendeu? Ele só é o cara do som. Assim como, talvez, o faxineiro. Tem faxineiro que é ministerial? Tem, cara. O cara que vai amar, pegar a vassoura enquanto varre o banheiro, glorificar a Deus. Tem outro que não, que só vai varrer. É a vida do cara, é trabalhar, entendeu? Assim como quando você vai construir o prédio, talvez o engenheiro não fosse um cristão. Talvez. Talvez o cara que fez a iluminação do seu prédio não fosse um cristão. Entende? O cara que botou o gesso no seu prédio não é um cristão. Então tudo bem. Então tem serviço que a gente vai entendendo. Cara, onde eu não posso mais errar? Cara, eu não posso mais errar na iluminação. Eu não posso mais errar na segurança do prédio. Contrato uma empresa de segurança terceirizada. Ou você contrata um irmão da igreja que sabe fazer. Então tem esse ponto, né? Se você sente, cara, eu não posso mais errar na comunicação. Aí é um desafio, por quê? Quando você fala de comunicação, é uma coisa só, mas que traz um monte de gente junto, né? Quando você pensar ali, cara, eu não posso mais errar na comunicação, contrata uma pessoa para gerir a comunicação, um gestor de marketing e comunicação, você perde no ponto prático de fazer uma arte boa, de fazer um vídeo bom, uma foto boa, porque ele não é esse cara. É o cara que vai gerir os voluntários. Então você precisa conscientemente aceitar o serviço voluntário. Fala, cara, eu não quero uma equipe inteira de comunicação, uma agência inteira, eu vou então aceitar esse trabalho voluntário. Agora, quando você fala, não, eu quero contratar, eu não posso mais errar na comunicação, você vai fazer o que muitas igrejas estão fazendo, que é ter uma agência dentro da igreja. Então você contrata 4, 5, 6 profissionais para gerir toda a comunicação. Então toda a arte que é feita, o layout, o designer faz contratado, a fotografia, mesmo contando com serviço voluntário, para manter o padrão de qualidade, tem o fotógrafo contratado, tem o videomaker contratado, tem? Então você consegue pensar nesse tipo de coisa. E aí um outro desafio que você comentou é sobre o cara que trabalha o dia todo com aquilo. E às vezes ele não quer fazer isso na igreja. Então eu percebo que de fato, assim, tem essa perspectiva ministerial. Às vezes o cara, ele trabalha numa agência de publicidade, segunda a sexta, mas na igreja ele é o cara do louvor. Ele tem um ministério como alguém do louvor, entende? Então eu acho que o desafio realmente é conseguir compreender isso. Talvez até culturalmente, trazendo uma nova realidade para essa pessoa, esse cenário que eu montei, né? Cara, você trabalha como designer de segunda a sexta, ou videomaker, que seja, mas isso também pode ser o seu ministério. Isso é tão quanto quanto o louvor, entende? É tão importante e adora tanto fazer um vídeo quanto o louvor ministrando com a igreja. Então talvez seja cultural.
Mas eu também entendo que às vezes tem aquele cara que trabalha, se sente bem trabalhando ou não se sente bem trabalhando. Ele tá lá porque foi sendo empurrado pela vida e chegou lá. Às vezes o cara é segurança de banco não porque ele ama aquilo, porque ele tem que trabalhar e ponto final, sabe? E aí trazer esse peso para ele domingo, ou todo culto, às vezes é ruim, tem? Então o pastor hoje, um líder, um gestor de voluntários, tem que ter muito essa compreensão, cara. Tem grandes igrejas do Brasil que estão crescendo pra caramba com comunicação, né, com essa ideia de comunicação, que é contratada. Tem 10 pessoas contratadas. Outras grandes igrejas, talvez crescendo mais ainda, que são todos profissionais voluntários. Então, a dinâmica aqui é diferente e funciona. Só que eu acho que para a igreja que está ouvindo hoje, para o líder pastor que está ouvindo, o pensamento é, não dá para se comparar. O que eu percebo, e a parte ruim da coisa, Thiago, é que eu vejo às vezes igrejas pequenas, como a gente citou aqui, que estão se comparando em qualidade, em serviço, agilidade, em quantidade de coisa, com igrejas que têm 10 contratados. De segunda a sexta, sabe? Full time. Então tem igrejas que contratam, às vezes, o dobro de gente para ter uma agência trabalhando e na hora do culto ter outra agência. Entende? Então o cara tem uma agência de 10 pessoas de segunda a sexta, mas quarta à noite é outro time contratado. Domingo no culto, nos 2 cultos domingo, é outro time contratado. E o problema é o pastor da igreja pequena, o líder da igreja pequena, se comparar em demanda, em qualidade. Ah, mas o fulano fez 10, eu só fiz uma. Por quê? Porque o cara investe 10, 20 mil reais, 30 mil reais na equipe de publicidade dele, na agência de publicidade dele. Enquanto nem toda igreja tem esse potencial, essa possibilidade, né? Aí entra essa questão da prioridade do que investir, né? Eu acho que foi até um podcast que você participou, ou algumas das pessoas que a gente tem como referência aqui no Brasil que a gente acompanha, onde citaram algum exemplo que era do tipo assim, o pastor achou muito, muito cara uma câmera que custa 20 mil reais. Mas você vai ver a pastora da igreja queria sei lá, um ornamento lá que custava a mesma coisa, mas o ornamento não tinha problema. Né? Então é a forma que a pessoa vê. Então de repente você tem um pastor que era músico, ele sabe o valor que é ter um som de qualidade. Vai investir pesado. Mas ele não era do audiovisual, então ele não sabe o valor que é você ter um computador de alto rendimento, que é você ter uma câmera de alta qualidade. E aí vai achar aquilo caro, né? Então, assim, essas prioridades, né? Porque se a gente for pensar, existem igrejas com renda suficiente para você ter bastante profissional de qualidade contratado. Mas aí usar como princípio de, não, vamos usar todo mundo voluntário, ninguém é contratado, aí você vai começar a pisar em determinados calos, né? Vai ter que aceitar algumas coisas. E principalmente. Aceita a baixa qualidade, a falta de prioridade do voluntário. E aí não tem jeito, não tem pra onde correr. Você não pode exigir, de certa forma. Eu vou colocar um exemplo bem específico, já que o nosso público é um público do audiovisual, na prática. Vamos pegar aqui, por exemplo, no mundo profissional aí de eventos, onde eu trabalho, tem um pessoal que trabalha com um tipo de serviço que é o same day video, né? Aquele vídeo que você terminou o evento, a formatura, a festa, o casamento, já está pronto o vídeo que foi captado durante aquele evento. Para você fazer esse tipo de vídeo, além dele ser um dos serviços mais caros, você precisa de vários videomakers ali captando e entregando ao mesmo tempo para um editor que está em tempo real ali já editando, né? Que precisa de uma máquina de qualidade, tudo para poder fazer o processo. Então esse é um serviço premium, se você for contratar um pacote de serviço de evento. Mas aí você vai ter uma igreja que vai querer fazer isso de graça. Sim. E aí você vai depender do profissional capaz para fazer isso, com, de repente, o equipamento dele mesmo, porque a igreja não tem o equipamento de alto nível que ele precisa, para entregar um serviço super puxado, né? E de graça. Sim. Então, se a pessoa não tiver a visão de estar fazendo aquilo como oferta, como louvor, aquilo vai ser um peso para a pessoa, né? E aí a igreja não deveria estar nessa posição de querer exigir esse tipo de coisa. Mas se ela quer esse tipo de serviço, ela contrate o serviço. Então faz sentido, né? Novo, assim, qual que é o problema? Você falou de um serviço na expectativa de que o voluntário saiba fazer. Tem esse problema também, cara. Às vezes o cara não sabe fazer. Então a igreja, no caso da igreja, estão chamando de real time, né? Em tempo real. Pô, a conferência tá rolando e aí essa igreja aqui, ela viu a outra igreja fazendo com real time. Falou, nós temos que fazer também. Mas entende o que eu estou dizendo? Nós temos que fazer também. Já é uma obrigação, já é um peso. Já é pesado pra caramba. Ninguém perguntou
E em momento nenhum para a equipe que é técnica, mesmo sendo voluntária e amadora às vezes não sabe o que fazer, nem como fazer, ninguém perguntou se pode fazer, se dá tempo de fazer, como é que faria. Ninguém teve a ousadia de ligar para o pastor da igreja, pedir o contato do líder da comunicação ou do editor do vídeo e perguntar como é que foi feito, entendeu? Como é o caminho para fazer. O cara só falou que tem que fazer, nós temos que fazer. E aí, ou seja, é um pensamento tão antiprofissional, né, que qualquer profissional, direção, pensaria nisso. Cara, eu vi um vídeo e aí começa a construção. Eu vi que o vídeo saiu 1 minuto depois que o culto acabou. Como é que a gente pode fazer isso? Será que a gente consegue fazer isso? A gente tem que perceber a validade técnica da coisa. A gente tem máquina, computador para isso. A gente tem câmera para isso, tem profissional para isso. O nosso editor consegue fazer. Se eu precisar contratar alguém extra dos voluntários, eu consigo contratar. Então, esse tipo de situação é o que gera peso para o voluntário. Porque ninguém pergunta se dá para fazer ou não. Por exemplo, a gente sofre essa crise, né? A comunicação é importante, mas a que ponto? Por quê? Às vezes a gente marca evento, sei lá, terça-feira, 10 da manhã. Ninguém pergunta para a comunicação se eles conseguem estar presente. E aí se você fala que não consegue, meu amigo, é um problema. Como assim? Você já sou voluntário, terça-feira, 10 da manhã, todo mundo trabalhando na faculdade, estudando em casa, cuidando de filho, entende? Então, a comunicação é importante a que ponto? A ponto de você ter na sua cabeça, né, uma agenda, pô, terça-feira, 10 da manhã. A comunicação pode? Não, não pode. Então, gente, vamos ter que mudar o dia do evento. Entendeu? Senão não faz sentido. Então, eu acho que esse é o nosso desafio com o voluntariado hoje. As demandas que surgirem, elas precisam submeter ao voluntário. E, naturalmente, é uma construção, óbvio, né? Então, um pastor esperto de uma igreja, bem sábio, ele investiria no time dele. Ele ia pagar curso para isso, ele ia trazer profissionais de fora, treinar os voluntários. Então, não é acostumar com o que ele tem hoje pro resto da vida. Ah, pastor, a gente não consegue fazer um real time hoje porque nós temos qualidade. Nós não sabemos fazer. Investe para que ano que vem consiga fazer, no próximo evento. Traga um profissional para ensinar no próximo evento. Então, eu acho que é bem dentro disso. Eu acho que é uma conversa sadia que não está rolando, sabe? Para não ser pesado para o voluntário e essa realidade da demanda. Tu fala, cara, eu entendo, eu sei por que não tenho tanta qualidade. E esse é o meu grande desafio, cara. Às vezes eu encontro pastores no caminho que sempre tem esse desafio. Wallace, meu time de comunicação tá péssimo. E aí eu vou conversar, mas por quê, pastor? O que você acha isso? Não, porque eu fico vendo Lagoinha Alphaville e o vídeo deles é incrível. Eu falo, pastor, você não sabe o quanto custa aquela câmera. Imagina? Você não tem noção de que aquela câmera contratou toda a sua igreja, compraria todo o seu som, igreja, banca, tudo. E o pastor não tem, meu time que é péssimo, entendeu? Então eu acho que esse nível de comparação, ele não é profissional, cara. Ele não consegue avaliar, igual a gente faz. A gente vê uma fotografia e fala, não, cara, essa fotografia aqui, essa câmera, eu sei que é uma câmera de ponta. Pra eles, tá no mesmo. Eles veem uma fotografia, acha linda, e acha que o celular Samsung vai fazer igual. E ponto final. Entende? Então, essa dinâmica, eu volto lá atrás, agora há pouco falei sobre isso. Essa ausência de profissionalismo, de realidade, sabe? De falar, cara, eu entendo o ambiente, eu consigo analisar o ambiente, perceber a diferença, inclusive, do meu designer aqui para o designer do fulano de tal que está lá nos Estados Unidos. E os caras não conseguem avaliar isso. Eles simplesmente querem igual, gera demanda de querer igual e tem que ser no tempo. Se você fala que não consegue entregar, é um problema. Pois é, aí a gente pisou já numa palavra, já tocou nela algumas vezes aqui, que é essa necessidade de profissionalismo. Então a gente chegou num nível onde precisamos de profissionais. Ou a gente forma profissionais para servirem, ou a gente contrata profissionais para ajudar os nossos voluntários, né? E isso é um desafio. E aí entra um pouquinho do seu ministério, né? Do que você faz aí com a igreja, que você lida muitas vezes as suas mensagens e quem trabalha nessa área direciona muito a sua mensagem para o pastor, né? Porque você precisa de um pastor com conhecimento de comunicação. Então, aí entra um desafio que eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, né? Do desafio de lidar com o pastor que não tem essa visão, né? E que tipos de problemas aí a gente tem como exemplo que acabam acontecendo por conta dessa exigência das coisas, mas não ter a visão de comunicação real? O Brasil tem um grande problema, isso fora da igreja mesmo, o povo brasileiro, né? É um povo muito empreendedor, muito criativo, cria seus próprios negócios. O brasileiro é assim, cara. Ontem ele não tinha trabalho. Hoje ele começa a trabalhar, amanhã ele acha que pode fazer sozinho e abre uma empresa. E vai embora. Então o brasileiro é empreendedor. A cultura brasileira ela é dessa forma. Ou você, o empreendedor, né? Ele quase nunca vai te contratar porque você é o cara que sabe o que fazer. Ele te contrata e na mente dele é porque ele não tem tempo para fazer. Não, porque eu não estou com tempo para fazer. Eu até sei o que fazer. Então eu vou te dizer o que fazer
vou te contratar para você fazer para mim. O problema é, nos últimos 7, 8 anos de rede social, a gente se posicionou assim, tá sem tempo para fazer? Deixa que eu faço para você. Entendeu? Como se o empreendedor, o brasileiro, quem precisa de alguma forma fazer comunicação, soubesse o que fazer. Então tem um senso comum, é igual aquela história do louco, né? Todo mundo tem um pouco. Todo mundo Técnico. de louco e de técnico e de psicólogo, todo mundo sabe. De teólogo, todo mundo sabe o que está falando, do jeito que está falando. Então a gente tem esse problema no Brasil. Hoje é assim, estou aqui desempregado, criei o Instagram da minha empresa, fiz eu a logo, que eu baixei pronto ali, misturei aqui, sem saber do que se implicaria copiar a logo do outro ou não. E aí só e vai embora. Hoje na nossa cidade tem uma grande pizzaria, aqui em Belém, né? Tem uma grande pizzaria. Rapaz, essa logo, eu tenho mais 10 outros logos pelo país todo. Porque assim, quem que fez a logo? Cresceu pra caramba a pizzaria, e aí, que fez a logo? Ele foi o cara que fez lá atrás, há 10 anos atrás, com um sonho desse tamanhozinho, pequenininho, e não percebeu que poderia ser um problema no futuro. Então o Brasil tem disso, cara, e a igreja brasileira, obviamente, por estar sendo construída por brasileiros, vive isso. Então, a construção de comunicação na igreja, quem faz a logo não importa. O que é logo, cara? Logo é uma imagem que eu troco quando eu quiser, entendeu? Não tem um princípio técnico por trás, uma sabedoria de criação por trás. E aí o pastor na igreja brasileira, o pastor, o líder, os ministros vivem isso, cara. Eles vivem um conhecimento, e aí, claro que tem, é um assunto também, mano, para horas de conversa. Porque de um lado o pastor não tem com quem contar. Que de fato, o criativo brasileiro é preguiçoso, e eu digo como profissional, inclusive. Como profissional ele é preguiçoso, imagina como voluntário. E aí falta com criação, marca para fazer, não faz, fala que vai, não vai, ele fala que vai aprender, não aprende nada, passa anos sem avançar, então o pastor não tem com o que contar. Ele continua contando com o líder de comunicação, ou líder de comunicação, que só sabe formatar computador. É tudo que ele sabe fazer. Então, assim, o pastor vai contar como com esse cara? O outro problema aí está o desafio. Às vezes, pela graça de Deus, surge no ambiente do pastor, na cidade, na igreja do pastor, pessoas profissionais. E eu estou, inclusive, vai fazer uma postagem sobre isso na próxima semana, se não me engano. Aonde estão os profissionais? Porque esse ambiente do pastor não tem para quem contar, o líder não tem com quem contar. Misturado com esse negócio do empreendedor, eu sei o que fazer, só não estou com tempo, então faz você para mim. E isso dali está afastando os profissionais. Porque os profissionais, quando surgem, né, de algum lugar da pedra lá, nasceram, e aí Deus de alguma forma bota esses caras na vida do pastor, o pastor não consegue gerar ambiente, deixar de fazer. Ele continua com essa mesma ideia. Não, eu já sei o que fazer. Eu não sou da comunicação, não sou do marketing, não sou da publicidade, sou só um pastor que ama ovelhas, ama orar, ama estar de jejum, ama tudo isso que é lindo, mas eu vou dizer para você o que fazer. Então o problema, e a postagem que eu vou fazer é essa: onde estão os profissionais? Nós estamos num ambiente onde é muito comum que profissionais das várias áreas da comunicação, criatividade, etc., estão se afastando do serviço ministerial, porque eles percebem que é um serviço muito amador, teoricamente, entre aspas, né? Parece que não para quem está fazendo, para o pastor, para o líder, feito de qualquer jeito, porque abre mão de estratégia, abre mão de conhecimento, abre mão de ciência, coisas que a gente estudou às vezes 4 anos pelo menos, sabe? Então abre mão. E aí os profissionais estão se afastando. Cara, eu conheço muitos bons profissionais com o mesmo problema. Dizendo a mesma coisa: Wallace, poxa, eu servi, até não encontrar mais ambiente para servir. E aí eu preferi fazer outra coisa, como a gente voltou lá atrás, né? E o cara conseguiu achar propósito no dia a dia dele servindo, mas na igreja não fez sentido para eles. Pois é, aí entra um detalhe interessante, que é assim: eu preciso do profissional, mas eu não vou valorizar esse profissional da forma que eu preciso. E esse valorizar entra por contratar, mas fora o contratar entra por finalmente ouvir, né, e dar o respaldo para o profissional. Que às vezes essa visão amadora, ela faz você ter uma espécie de barreira contra o profissional também. Esse ambiente dentro do ambiente amador de igreja é muito possível também. E aí entra aquela coisa de você não poder exigir do profissional, então o profissional prefere não se envolver. Por quê? Porque aqui eu não preciso passar esse estresse. Lá fora, eu sou pago para lidar com o problema. Aqui eu não preciso lidar com o problema, então eu prefiro não servir. Quer saber? Eu vou dar aula para criança, eu vou receber as pessoas lá na porta, mas fazer o que eu faço profissionalmente eu não vou, porque eu não vou querer me desgastar com isso. E aí eu acabo vendo como um fator realmente de afastamento de profissionais de fazer algo de excelência. Sim, né? sim. Esse problema foi do empreendedor brasileiro
que acontece na igreja também, né? A gente cria ministério porque o Instagram é de graça, vai lá, cria o Instagram e pronto, tá pegado no ministério, né? Não tem nenhum tipo de estratégia, tem só, de fato, às vezes Deus mandou e tudo bem, só que às vezes você pode fazer de forma mais profissional, tratando-se de ferramentas que exigem profissionalismo, né? Então, qualquer demanda ou problema, isso é o empreendedor pequeno, o cara que não tem recurso, que contratou alguém com essa desculpa, não, eu sei o que fazer, eu sei o que filmar, eu sei o que fotografar, eu sei o que postar, só não estou com tempo. Diferente desse cara, desse pequeno, que às vezes pensa pequeno, às vezes investe pequeno, às vezes nem investe, pede favor, é o cara que é grande. Coca-Cola, por exemplo, uma grande marca. Meu amigo, os diretores dessas marcas, eles nem conhecem quem faz marketing. Não precisa conhecer. O cara vai investir 9 milhões ali para não conhecer. Falar, olha só, a gente fez uma análise, a gente se aprofundou e percebeu que você é bom no que está fazendo. Se você é bom no que está fazendo, nós vamos contratar você por causa disso. O que você vai fazer? Me apresente em 1º de janeiro e faça o ano todo. Entende? Ele não passa por esse ciclo de manda arte, faz arte, manda. Cadê a campanha? Cadê o vídeo? Cadê não sei o quê? Mano, os caras pagam pra isso, pra não precisar fazer, pô. Porque o cara entende de alguma forma, nesse cenário, que, pô, se eu me envolver com isso, eu gasto a energia que faz a marca vender. O dono da parada entende isso, entendeu? Eu tenho 2 escolhas: meu tempo. Ou eu gasto meu tempo ganhando dinheiro, ou preso em coisa que eu pago pra alguém fazer. Entende? Agora, quando a liderança cristã entende isso, ela vai compreender o que o pastor, o líder cristão tem que fazer para fazer a coisa funcionar. Entende? Por que ele precisa abrir mão para fazer a coisa funcionar? Será que é melhor ter o líder ali dirigindo a comunicação que não é parte dele, ou pastoreando as vidas para de fato a coisa funcionar? Entende? Então o desafio é esse, é a compreensão de por que eu estou chamando alguém para fazer, seja na igreja, treinando alguém, e o desafio e eu indicaria esse processo. Cara, treine alguém na sua igreja para exercer essa liderança, para ser o líder da comunicação. E não só isso, mas assim, todas as demais áreas. Isso não é um problema só da comunicação. A gente sofre porque na comunicação tem uma demanda diária de coisas acontecendo. Mas muitos outros ministérios sofrem com isso. Ah, o meu ministério de ensino não vai para frente. Mas não vai para frente por quê? Porque você puxa para trás? Então, se você precisa disso, treine alguém com o seu coração, mas que esteja pronto para dizer não para você. Isso é o desafio, mano. Entende? Porque nem sempre, é porque você é pastor, e com todo respeito aos pastores do Brasil, quem me conhece de perto sabe que não é o ponto aqui, não é rebeldia. Mas não é porque você é pastor que você está certo sempre. Principalmente se tratando disso. Então, até tem uma frase de um cara que a gente segue nos Estados Unidos, que seria quase um mentor pra gente, um cara que fez a estratégia de toda a Elevation, e hoje cresceu, né? Que é o Sweb. O que acontece? Ele soltou uma frase esses dias, ele falou, cara, eu tô atrás de pessoas que estão mais interessadas naquilo que funcionou do que no que eu gostei ou não. Então, imagina você faz uma coisa, pastor tá aqui, ó, o líder, né, e etc, tá aqui. Não gostei. É isso que ele tá falando. Não tô muito interessado com isso. E a Elevation funcionou por causa disso. Porque não tinha a ver com gostei ou não. Não gostei, não me agradou muito, não é o que eu tava pensando. Tem a ver com funcionou ou não funcionou. Então, o pastor, né, que quer entrar nesse ambiente de comunicação para ter a comunicação como, de fato, um grande potencial dentro da igreja dele, né, que auxilia a igreja dele, ele tem que entrar nesse negócio de maturidade. Não tem a ver com gostar ou não gostar. Tem a ver com funcionou ou não. Esse que é o ponto, entende? E aí, se você observar hoje no Brasil, né, grandes igrejas no Brasil, as grandes igrejas, todas elas têm pessoas envolvidas nesse cenário que a gente comentou. Ou o cara do louvor, e aí tem uma boa estrutura, porque o louvor tem um pouco disso com comunicação e com criatividade, né? Com vídeo ali, ou fotografia. Então é muito comum. Você tem alguém que era do louvor, aí produzia um pouco no computador, aí porque produzia um pouco de áudio, fazia vídeo também, então gera muito em torno disso. As grandes igrejas do Brasil hoje que estão despontando, mano, cresceram nos últimos 10 anos, o pastor presidente da igreja é alguém que era do louvor, totalmente ativo no louvor, ou era de publicidade. Pode observar cada uma delas, pode analisar. Se no máximo, não falando que é geral, mas no máximo as grandes igrejas, o pastor abriu mão. Falou, cara, eu não estou mais interessado com os meus gostos. Faz o que tem que fazer. Entende? Por exemplo, a comunidade da fé, Nico Levac, hoje eles são, se eu não me engano, o 3º maior canal do YouTube, se não o 2º ou o 1º, quem sabe, no YouTube. Foi um pastor que virou pro filho e falou, cara, pro Felipe Levac, falou, olha só, não é mais o meu gosto. Você tem no meu coração, você sabe o que eu sonho, o que eu quero fazer, então faça o que funcione. E, mano, foi embora, entende? E as outras igrejas estão nesse mesmo caminho. Por exemplo, uma igreja que influencia o Brasil hoje, né? Que é a Lagoinha. O Brasil e o mundo, né? A Lagoinha. André Valadão, que surge daquilo que era o Diante do Trono na Lagoinha BH. Louvor. Você vê
quanto que ele mudou o que é a igreja no Brasil, cara, por causa daquilo que eles fazem lá fora. A mesma coisa é no Rio de Janeiro, Lagoinha Niterói, com o Felipe Valadão, com a Mariana Valadão, louvor, mano, entende? Então você tem grandes igrejas se reestruturando com base nisso. Quando você lê o livro lá, que é a base da Igreja da Cidade, do Carlitos Paz, que é Igreja Família, Família Igreja ou Igreja Família. Mano, o cara entende de comunicação profundamente, entende de estratégia, entende? Aí você vê uma igreja daquele tamanho, né? Extremamente enorme. Por causa disso. Você vê Silas Malafaia na Advec. Cara extremamente empreendedor. O cara que não queria ser pastor para continuar sendo empreendedor. Mano, explodiu. 37 mil membros só na sede. E aí são 120 igrejas do mundo todo. Então são pessoas que, de alguma forma, o Silas como empreendedor, ele tem essa visão, ele tem uma equipe contratada lá. Então ele é um cara que é muito antenado, é muito sábio, mas ainda assim não faz o que gosta. Entende? Faz o que vai dar certo. Então, o que acho que falta no Brasil hoje na igreja cristã é isso. É essa frase. Não é o que eu gosto, mas é o que vai dar certo. E sabe uma coisa interessante também que é importante refletir? É que quando a gente tem essa nova realidade de igreja, onde a comunicação, a mídia, né, passa a ser um personagem presente, né, que não era em alguns outros momentos, e isso passa a se popularizar e, em efeito cascata, mais igrejas fazerem parte disso também, passa a ser também um novo campo, uma nova área missional para você transformar vidas, como a minha vida foi transformada, por exemplo. Eu costumo brincar assim que eu sempre fui o tipo de irmão que nunca gostou de ficar parado, sentado. Então, e sempre fui meio introvertido, então eu estar com uma câmera na mão, andando pelo culto, me fez querer estar em mais cultos do que eu gostaria de estar, e ouvir mais a palavra e ser edificado de uma forma diferente. Então isso acabou me trazendo mais para perto da igreja, poder fotografar. Agora, infelizmente, como o ser humano é falho, né, e desviado pelo pecado muitas vezes, acaba sendo também um novo campo para machucar pessoas. Então, assim como igrejas antes que não tinham isso, tinha nos seus outros servires ali, como o diácono, como o louvor e etc., tinham situações, intrigas típicas daquelas áreas, a gente passa a ter também na comunicação, né? Uma máxima, uma clássica, inclusive, assim, como exemplo próprio, eu já fui parte de mídias, assim, onde eu fazia de tudo um pouco e eu tinha alguma habilidade em fazer um pouco de design. Acabei, por conta do ambiente de igreja, cortando o design da minha vida. Por quê? Porque ninguém merece fazer aquela coisa de você manda uma coisa técnica e a pessoa que não é técnica olha e diz, mas eu não gosto assim, eu prefiro que seja dessa outra forma errada. E aquelas alterações de design de véspera de culto, na madrugada e tal, ou seja, são aqueles excessos que todo mundo que vive isso sabe que existe, né? E aí, infelizmente, quanto mais a gente vive nesse meio, mais a gente começa a conversar com pessoas e saber que essas pessoas estão se decepcionando muitas vezes aí com relação a esses setores. E eu já passei por isso e, glória a Deus, hoje eu vivo um momento que, apesar das dificuldades que sempre vão existir, eu ainda continuo vendo o meu servir como algo atraente, como algo que é uma relação minha com Deus. Mas eu já passei, por exemplo, em outra oportunidade, de haver uma troca de liderança e o líder cheio de si olhar para mim e dizer que eu não fazia nada. E literalmente dizer assim, não, mas você não faz nada. E na época, eu fazia todos os setores. E era daquele tipo de pessoa que, se precisasse, dormia na igreja. E a pessoa vem e desvaloriza tudo que você faz, né? E como que você vê esse desafio, né? De lidar com mais uma oportunidade de você também ter pessoas feridas pela igreja, só que agora nessa área técnica? Por exemplo, acho que antes disso, a gente tinha o problema da música no louvor da igreja, sabe? Era um grande problema. Só que, engraçado que esses problemas especificamente, tá desafinado, ou sei lá, toca essa música que eu gosto, não acontecia tanto. Como seria um paralelo para a comunicação, né? Essa questão da arte e tal. Mas eu mesmo, por exemplo, de 12 anos, 13 anos criando, estudei isso, me profissionalizei nisso, fiz isso. Como eu trabalho hoje com igreja, eu parei, mano. Não consigo mais fazer, entendeu? Eu sofri uma transição, eu parei de atender um tipo de igreja especificamente. Falei, cara, esse tipo de igreja não atendo mais. Depois eu comecei a escolher. Então, quando o pastor, né, a igreja, ele falar comigo, eu falei, olha só, tudo bem, nós vamos fazer um teste de 3 semanas, 2 semanas no máximo.
E eu vou dizer pra você se eu vou querer trabalhar contigo. Por causa desse problema, entendeu? De ter situações, eu precisava dizer assim, cara, tudo bem, vou fazer o que você pediu, porque em relação profissional, mas não diga que foi eu que fiz. Pelo amor de Deus. Então, por causa disso, eu parei de fazer design, mano. Eu não faço mais. Tipo assim, parou. No máximo, eu faço as minhas coisas, basicamente, como estratégia também pro Instagram, mas assim, não crio mais. Uma vez ou outra eu abro uma parada ali, crio um negócio bacana e tal, e excluo. Porque é pela diversão de criar, entendeu? Mas eu parei por causa desse ambiente. Então, a gente está num ambiente muito mais técnico, talvez, do que a música em si, na questão geral da coisa, né? A música, você estuda a música. E não é só, tipo, o que vai cantar para quem vai cantar. A comunicação é assim. Você não estuda só o design. É o que vai comunicar, para quem vai comunicar, quando vai comunicar, qual o tom. Cara, são muitas situações diferentes, né? E a gente está muito novo para isso. Então, percebo que, sim, dos dois lados tem o problema do criativo com o coração ferido. Às vezes ele está vivendo uma situação de ego abalado, então qualquer coisa ele de fato não consegue se submeter ali, mudar o que está fazendo e etc. Do outro lado, é extremamente chato e cansativo. O grande número de demanda, ou então essa grande exigência que não faz sentido. Teve inúmeras situações, mano, de eu precisar falar também, por exemplo. Mandaram marketing, toma a referência que tem que fazer. Eu falei, cara, eu não sei nem como errar tanto para chegar nesse resultado. De tão ruim que era, entendeu? Porque eu não sei. A referência era ruim. Não, a referência era horrível. Cara, tipo assim, entende? Contratar um profissional que é especialista, que faz aquilo visualmente, e aí você mandou a referência, tipo, mano, do cara que nem aluno meu serviria para ser. Entende? Falou, cara, como é que eu vou errar tanto para chegar nesse resultado? Então, quando você traz... É claro que comunicação nesse ambiente não é artístico, mas depende de um toque artístico, de uma sensibilidade, você, cara, fazer algo bonito, sabe? Que você trabalha a vida toda estudando para entregar algo. E aí eu, mas não gostei, tipo, cara, como assim, mano? Isso que nem tinha que estar no assunto, nem dá para conversar, sabe? Então, isso é um grande problema para a comunicação. A gente volta naquela questão profissional, sabe? Se o pastor, o líder, etc., entende, cara, minha igreja tem que se comunicar visualmente também, tem que, sabe, se comunicar, tem que fazer estratégia, tem que ter Instagram. A gente precisa avançar nessa maturidade de considerar contratar profissionais, mas sempre ouvi-los, sabe? Acho que o ponto é esse. Aí vai o nível da chatice. Eu trouxe aqui, chatice entre aspas, no sentido de exigência, né? Eu trouxe aqui o case do Silas Malafaia, que é alguém nesse nível. Falou, cara, não quero voluntários na sede. Então, contratou os profissionais, entende? E aí, ele não precisa ficar falando profissional de fotografia, porque o cara é bom, sabe o que está fazendo. Então, tem esse nível. Acho que o ruim desse discurso é esse problema. Eu tô cansado dos voluntários, mas por que não contrata ninguém profissional, então? Por que não mantém um padrão, sabe? Então, se você aceita um voluntário, e no processo de ser voluntário, de aprender do zero às vezes, de se aperfeiçoar, você tem que aceitar, cara, os níveis que vão estar vindo. E são sempre assim, aleatórios. Você tem 10 voluntários de fotografia. Eles vão ser iguais, cara. Cada um deles vai pegar a câmera e vai se assustar com a configuração toda vez. Eles vão, sabe? Um culto vai ser incrível, outro vai ser um pouco menos incrível. E você tem que aceitar isso, cara. Ou você paga todo mundo. E ponto final, entendeu? Ninguém disse que precisava ter vontade de fotografia. Já que aceitou, aceite todo o contexto. Aceite e celebre o avanço do cara. Considere que, se o cara não sabe fotografar bem hoje, é porque ele chegou ontem sabendo menos ainda. Então já é um avanço pro cara. E amanhã, se você apoiar e quiser, o cara vai ser melhor ainda. Então, assim, é uma construção. Pois é, e falando nesse tópico especificamente, eu, com conhecimento de causa, assim, né? A igreja, ela se tornou um grande campo de prática muito positivo. E para uma área como a fotografia, por exemplo, que você requer prática, né? Quanto mais você fotografar, mais você vai evoluir. Eu vivi isso, né? Então, aí você precisa confiar no voluntário, porque assim, eu, enquanto voluntário, enquanto a pessoa que estava aprendendo, eu olho para trás e eu fico muito grato a Deus, assim, pelas pessoas que confiaram em mim, que me emprestaram câmera, que me entregaram a câmera da igreja na minha mão, glória a Deus, nunca deixei cair. Mas assim, houve quem confiasse de alguma forma. E esse voluntário, que eu também já tive a oportunidade de pegar voluntários do zero e treinar e ver a evolução, aquele voluntário onde que você enxergou um talento suficiente para você confiar aquela câmera, ele podia fazer 50 fotos, 100 fotos. Se 10 ficassem boas o suficiente, já está valendo. Agora o que você não pode é reclamar das 90 outras que não ficaram boas, né?
Então existe essa relação de aprendiz, né? De mestre e aprendiz, de certa forma, que é super importante, que você vai formar alguém e você vai permitir que essa pessoa aprenda errando, né? E aprenda praticando, e precisa haver essa confiança, né? Então, se eu pego, por exemplo, num grupo de voluntários e eu começo a dizer, não, mas eu não quero que escale este voluntário aqui porque eu não gosto muito do rendimento dele, ele nunca vai evoluir, né? Então, antes de você não ter ele na equipe, dizer logo, olha, eu não quero, né? E aí entra aquele ambiente de você acabar ferindo as pessoas e ter que tomar cuidado, né? Olha, você tem alguma coisa a completar nisso? Senão eu tenho um outro assunto aqui. Eu acho que o desafio é esse, assim, é o lance da aceitação. Só que isso surge sempre dessa comparação, mano. A rede social, ela traz muita comparação, eu lido muito com isso. São muitos, sempre tem, assim, sempre ouço muitos pastores, e também ouço ainda mais voluntários e líderes. E eu sempre entendo nos dois ambientes que o problema é o nível de comparação. Então, cara, pensar nisso, que é voluntário sendo aceito na comunicação, é um processo para você incentivar e construir essa pessoa um profissional para amanhã. Só que é um processo, aceitação. Então, aprender a celebrar as fotos incríveis, celebrar os avanços e, cara, infelizmente é o tapinha nas costas e falar, hoje não foi tão bom, mas vamos trabalhar para amanhã ser melhor. Agora, cortar esse cara no processo que ele foi extremamente sincero, ele entrou num cata-cata, falou, gente, ó, não sei fazer fotografia, mas se alguém quiser me ensinar, então assim, o que esperar dessa pessoa? A pessoa tá crescendo, mano, é isso, sabe? Olha, você falou uma palavra aí que você fala coisas que me instigam a querer falar de outras coisas. Você falou, por exemplo, do profissional em formação. E aí entra um outro ponto que é fantástico com relação a essa nossa realidade de igreja, que começa a ter um nível de produção que já chega no profissional ou precisa do profissional, que é formar profissionais, né? E que foi o meu caso, assim, eu sou alguém que eu comecei do zero na igreja como voluntário. E glória a Deus por isso, porque se não tivesse eu não faria o trabalho que eu faço hoje profissionalmente. Mas aí entra também a gente ter um trilho, uma estrutura segura o suficiente de pessoas maduras e pessoas que sejam confiáveis para formar essa galera que vai fazer melhor lá na frente. E na experiência que eu venho vivendo recentemente, eu cheguei à conclusão de que mais do que ensinar o indivíduo a fotografar, a ter um olhar e fazer boas fotos, e já falando aqui da minha experiência profissional de trabalho fora da igreja, o que torna uma pessoa profissional, de fato, que eu vou poder vender o serviço e ter alguém que me pague por esse serviço, não é necessariamente fazer uma boa foto, mas é ser responsável com os horários, com o compromisso de data, com prazos de entrega. Como é que a igreja inverte a parada, né? Isso, gerenciamento de arquivos. E quando eu paro para pensar no meu aprendizado aos trancos e barrancos, digamos assim, sem um trilho de aprendizado na igreja, eu aprendi na igreja. Então, se eu tenho um evento de 3 dias na igreja e eu vou ter 3.000 fotos para lidar, eu não posso deixar esses arquivos soltos, eu não posso deixar no SD, no cartão de memória, eu preciso fazer backup, eu preciso fazer triagem, eu preciso fazer backup do backup, né? Eu preciso deixar as baterias carregando. Então, tudo aquilo que eu aprendi como protocolo para não dar errado e eu não ter problema na minha entrega, eu aprendi no fogo do dia a dia dos eventos da igreja e eu consigo levar isso para o profissional. Só que, infelizmente, a gente tem jovenzinhos, assim, com essa cultura, não apenas do empreendedor, mas essa cultura muito comum de que tudo é fácil, né? Que todo mundo faz muito facilmente as coisas. Acha que é fácil, não enxerga os níveis, né, de dificuldade que existem por trás. Acha que se você aprendeu a fazer uma foto, um vídeo qualquer já bem feito, você já pode vender o seu serviço lá fora como especialista. Né? E aí você acaba... o objeto é só a foto. Ele não sabe todo o processo. Exatamente. Alguém consegue chegar no tempo com o cliente, consegue conversar com o cliente, passar segurança para o cliente, entregar material de qualidade. Ele acha que é só foto. Ele acha que é só chegar e clique, pronto. Isso. A foto é feita. E aí entra uma coisa que eu até falei para você outro dia, a gente conversando, que é, por exemplo, na fotografia, um dos ramos da fotografia, um dos nichos fotográficos que é dos mais... assim, valorizados, que são mais bem pagos e tal, é o nicho de fotografia de casamento. Mas dos clientes com quem eu já lidei, o maior nível de reclamação do cliente em relação ao profissional é: fulano sumiu, fulano não me entregou as minhas fotos, eu passei 1 ano, a pessoa ainda não entregou as minhas fotos. Eu ligo para a pessoa some. O fulano não apareceu no meu evento. Fulano perdeu as fotos. Isso existe. Demais. Então, assim, não é só você conseguir fazer um produto bom.
Você precisa ser confiável de que você vai estar lá, de que você vai acordar cedo, de que você vai chegar antes, de que você não vai perder coisa, sabe? E isso a gente aprende na igreja. Se a pessoa tiver compromisso, se adolescentezinho, se a pessoa se entregar para coisa, ela aprende isso. E a gente é capaz de fato formar profissionais. Só que aí você precisa ter corações dispostos a aprender ali, né? E também um ambiente que permita certas cobranças, né? Sim, perfeito. Assim, a dificuldade é essa. Eu percebo que a igreja pode somar com isso, ela pode ajudar. Eu vim desse lugar também, de começar a criar na igreja, assim. A primeira criação que eu fiz foi para a igreja, né? E durante muito tempo fazendo para a igreja. E aí a dificuldade é essa que a gente citou, de não ter pessoas profissionais. Desde que a gente sempre esbarra nesse lugar, né, de experiência. Porque aí você, assim, hoje eu percebo no mercado de forma geral, muitos dos profissionais de audiovisual, ou pessoas que trabalham com audiovisual, estão surgindo da igreja. Só que basicamente todos eles desse mesmo ambiente. Pessoas que foram contratadas, entre aspas, né, na igreja, que fizeram aquilo porque quem sabia o que fazer não tinha tempo. Ela vai trabalhar com um empreendedor local, é o mesmo problema. Ela só quer criar artezinha. Entende? Ela não trabalha, faz o marketing ou comunicação, ela cria artezinha. Casamento é a mesma coisa. Ela foca ali naquele ponto de chegar, pegar a câmera, e aí todo o resto, que às vezes é mais importante, entregar no tempo certo, é muito melhor do que fazer uma foto extremamente incrível. Eu imagino que quase todo casal vai preferir ter algo bonito, basicamente bonito, do que algo surpreendente fora do tempo, entende? Então a pessoa não se captura nesse momento, nesse lugar, ele não entende esse lugar, às vezes pode ter referência, às vezes ter a pessoa certa com a cobrança certa. Então nem sempre cobrar a foto incrível é mais importante. Às vezes cobrar a pontualidade, a entrega, o cuidado com o material é mais importante do que isso. É verdade. Olha, pra gente não entrar em mais tópicos e eu fechar em algo aqui diferente um pouquinho, eu vou lhe fazer uma provocação que eu acho que eu ainda não ouvi ninguém fazer para você e nos áudios aí, nos podcasts que eu já acompanhei, eu nunca vi ninguém conversar a respeito. Bora ver se a gente consegue fluir algo nesse sentido. O que você consegue ver de semelhança com relação à comunicação que a gente vive hoje, por mais moderna que seja, mas com a igreja lá atrás, primitiva, com o que a gente vê no Evangelho? Acertos e erros, assim, o que você colocaria pra gente? Vou colocar um exemplo aqui. Eu estava lendo uma passagem bíblica recentemente, onde Jesus, dos evangelhos, assim, e era muito comum ver a grande massa de pessoas que ia atrás de Jesus. A principal necessidade, se a gente for ver em termos de volume de mencionamentos na Bíblia, eram as curas, né? E falava-se muito, você vê muitas vezes repetido nos evangelhos que Jesus ia e curava as pessoas e expulsava demônios. Então era muito essa coisa da cura e da libertação, né? Então a gente vê o quanto que a necessidade do indivíduo, o quanto que ele precisa da cura. Imagina naquele tempo que a medicina não era evoluída, você estava com determinada coisa dando errado no seu corpo, você estava condenado basicamente pro resto da vida. E aí você ouvia falar do indivíduo que está curando as pessoas e esse cara consegue, se ele quiser, ele me cura. E você via as pessoas chegando com ele, eu sei que se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus curava. Mas para essa pessoa sair de onde quer que ela estivesse, que devia ser longe pra caramba, para ir atrás de Jesus e se desgastar para chegar lá, havia algum nível de comunicação aí, né? Sim. É assim, eu acho que a gente veio da comunicação mais confiável e possível para o que a gente faz hoje. A gente sofre hoje com essa comunicação possivelmente não confiável, comunicação publicitária, muito fantasiosa, né? Antigamente, nesse tempo específico, você tinha essa veracidade mesmo diante de fatos inusitados. O homem que curou outro homem cuspindo no chão. Mas por que isso se tornava real? Porque as pessoas eram verdadeiras. Entende? Não tinha um objeto publicitário para vender um produto. Era só a verdade, cara. O cara falava, e, por exemplo, o cego que saiu correndo, e aí foi falar com... Quem te curou? Não sei. Desde a inocência, diante do milagre assombroso e assustador, eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu tô vendo. Então não tinha essa necessidade de mercado pro produto. Naturalmente, não tô falando de fé. Tô falando de conceito social mesmo, de fato, né? Você não tinha isso acontecendo antigamente. Você tinha muito menos produção do que gente para comprar. Então você produzia... E a gente sofre essas transformações do marketing, né? Até chegar nesse tempo onde tem muito mais produto do que gente para comprar. E a igreja sofreu com isso também, né? A igreja precisa agora
quase que anunciar, e é um erro de muitas igrejas por aí, quase anunciar, não, o meu Deus faz mais milagre. O meu Deus é mais poderoso, porque tem muito mais igreja do que gente precisando, né, desse tipo de situação. Então, acho que esse desafio daquilo que era real e acontecia, para o que a gente vive hoje ainda acontece os cultos de cura, só que mais ninguém é curado, entendeu? Então a gente vivia algo real, tanto no testemunho quanto na atividade em si, a cura acontecia, as coisas surgiam de fato, os movimentos, contra hoje de situações que são publicitárias, culto de cura, culto de profecia, e as coisas não acontecem mais. Então parece que a gente sofreu essa perda, né, do testemunho, de confiança da pessoa. Antigamente tinha isso, né? Só de você falar, não, por exemplo, quando você pedir crédito numa loja, eu sou cristão. Opa, tudo bem. Você não precisa provar mais nada. Hoje em dia, meu amigo, que tem de cristão com nome sujo, SPC Serasa, sendo preso. Às vezes o cara já, cristão, então você não vender mesmo. Se fosse outra pessoa. Então tem a ver muito com isso, assim, a questão da comunicação, né? Hoje, pra gente ainda, o maior potencial de comunicação que a gente tem ainda é essa mesma surpresa que havia lá e que deveria acontecer aqui também, sabe? Só que essa surpresa de lá e aqui, ela tem essa problemática. Primeiro, a confiança de quem fala, não é publicitário, é real. Cara, eu fui surpreso. Uma pessoa foi curada na minha frente. E o problema aqui é que, obviamente, Jesus não deixou de curar. Ele é mesmo Cristo eternamente. Os seus atributos, as suas atividades, o que ele faz, o que ele deixou de fazer, é eternamente o que ele é. Mas o que aconteceu com a igreja? Entendeu? Então, o ponto é esse. E aí, diante disso, a gente vive algo no marketing, né, que tem apontado para isso. Até com esse grande avanço do TikTok aí, desde que começou para cá, que é essa publicidade desfeita de qualidade, que vem a comprova social, por exemplo. Hoje é muito mais comum você pegar um vídeo viral sem qualidade nenhuma do que publicitário. Hoje, grandes marcas estão começando a produzir conteúdo com o celular, com a demanda ali que o influenciador tiver. Pega o seu celular, recebeu o shampoo, pega o shampoo, faz um vídeo. Olha, gente, o shampoo que eu recebi. E, mano, tem grandes campanhas de tráfego pago rodando, grandes produtos sendo vendidos assim. E isso tudo surge a partir do TikTok. Entende? Antes a gente tinha grandes centros de mídia distribuindo poucos conteúdos. Hoje a gente tem o ser humano, cada um dos seres humanos ali criando o seu próprio conteúdo. Então a qualidade se desfez, mano. Hoje não é mais importante. E aí o estudo de marketing aponta que é muito mais fácil vender um produto sem essa ideia de margarina, sabe? Família de mentira, margarina de mentira, comercial de mentira, do que vender com isso, com a publicidade, investindo milhões de reais num vídeo. Então a gente está nessa dinâmica problemática. Eu acho que tem a ver com isso, a verdade, sabe? Maravilha. Tanto a verdade vivida quanto a verdade de quem está falando, né? E aí entra qual mensagem é a mais importante hoje em dia? O que a gente precisa comunicar? Né? Então, a intencionalidade da comunicação é parte, né? A gente falou ainda agora da questão da narrativa fotográfica. O que eu vou mostrar visualmente com uma foto? Não é só tirar foto. E aí, outra passagem bíblica que me chamou a atenção recentemente nessa linha dos evangelhos era uma onde Jesus estava expulsando demônios e os próprios demônios começavam a manifestar, dizer assim, tu és o Filho de Deus. E ele dizia, deixa quieto aí, que não é a hora das pessoas saberem disso, não é o tempo. Então Jesus não queria que as pessoas soubessem daquilo naquele momento. Né? E aí, ao longo da história da igreja, que a gente pega a Bíblia, ela é basicamente a história desde o início do universo até o presente. Né? E nesse presente, nesse momento, o que se comunicar? O que usar as ferramentas que a gente tem à nossa disposição? E aí a gente entra numa coisa que tem sido muito comum, inclusive eu trabalho num podcast que faz isso, que é coletar testemunhos, né? Então, se você tem um culto de cura que não tem cura, mas você tem pessoas ainda sendo curadas. Então, vamos achar essas pessoas que estão sendo curadas e coletar os depoimentos delas? Porque o que foi que aconteceu? Qual foi a sua experiência de Deus manifestando na sua vida? Né? E essa noção de um mundo cada vez mais incrédulo e cada vez menos dependente de Deus, de querer questionar tudo, né? Então, por exemplo, tem o maior podcast do mundo é o do Joe Rogan, né? Que é o The Joe Rogan Experience. E ele é um cara que, frequentemente, em alguns episódios, eu vejo ele conversando com alguns cristãos, com alguns temas, mas ao mesmo tempo, nos outros episódios, ele está sempre detonando certas coisas com relação à fé. E dos questionamentos é sempre essa coisa de como se a Bíblia fosse alguma coisa que alguém resolveu escrever
né? E que você não precisa necessariamente acreditar, porque existem outras histórias que também podem ser verdade e ali não, né? Então, como que a gente vai mostrar que Deus é real? Que ele veio, que ele criou, que ele veio aqui, que ele morreu, que ele vai voltar, né? E que a relação que a gente pode ter com ele é verdadeira, que ele ouve o que a gente fala e ele responde, que ele é capaz de intervir nas nossas vidas e ele precisa da gente nessa geração para realizar certas coisas. Nós somos as mãos dele aqui nessa realidade. Como fazer essa mensagem chegar da forma correta para as pessoas com a comunicação que a gente tem disponível? O nosso desafio, acho que ele é até um pouco mais difícil do que isso, porque o que acontece? A comunicação e o marketing, ela pode sim servir de megafone para aquilo que a gente precisa falar. Só que o grande problema e dificuldade é que esse megafone é de algo que a gente já está dizendo. A gente não pode produzir uma coisa para falar. Então, se a igreja, eu acho que está distante da atividade bíblica cristã, não é a comunicação que vai ter como dizer ou mudar. Porque, por exemplo, eu acho que a nossa vida cristã hoje, ela gira em torno do culto de domingo, culto da igreja. Enquanto a vida cristã da Bíblia gira em torno de ser testemunha, de pregar o evangelho, de ir por todo mundo. Hoje a gente mais vem para a igreja do que consegue desenvolver. Então, a questão do milagre em si, ao mesmo lugar, né, que a gente tem um monte de milagre acontecendo, aleatoriamente, inclusive, pessoas em lugares errados, com a fé em Deus, são curadas. Olha que loucura. E ao mesmo ponto que, mercadologicamente falando, o cara que desenvolve o mercado da fé, na igreja dele, a igreja da cura, não tem cura acontecendo. Então eu acho que a gente precisa voltar a ser uma igreja que vai desenvolver essa vida cristã real, a vida do dia a dia, a pregação do evangelho, testemunho, uma igreja de discípulos, e aí a publicidade da igreja em si, a comunicação da igreja, o marketing da igreja, vai conseguir se utilizar disso. Então, um dos pontos que a gente falou aqui que é extremamente importante, né? Eu acho que talvez o conteúdo mais importante da comunicação do marketing cristão é o testemunho, que inclusive é um mandamento bíblico, né? De dar testemunho de quem Cristo é. E é o que a gente menos faz. Se é algo que a gente não faz na igreja brasileira, é isso. O que a gente faz para ter partida? Domingo tem culto, domingo tem culto, domingo tem culto. Então a gente está invertendo isso que você falou, de trazer a experiência de um Deus vivo para o dia a dia. A gente traz a igreja para o dia a dia. Domingo tem culto, culto. Enquanto a igreja é uma das partes daquilo que é ser cristão. Deus não era cristão, mano. Entende? Deus não era evangélico. Jesus não era evangélico. Ele não abriu uma igreja para se tornar parte todo dia. Tanto que os primeiros movimentos de uma igreja que ele instituiu foi sair, cara. Foi sair, não foi chegar, não foi ficar. Ele ficou por 120 dias. Ele falou, fiquem até que do alto esse Espírito Santo. Desceu e aí? Depois? É continuar? Só que a gente está, entende? Invertendo isso. O problema, obviamente, estou falando para todo mundo sair da sua cidade e ir para alguns países pregar o evangelho. Estou falando que o encontro de domingo, ele não é para você vir, é para você, estando aqui, sair para algum lugar. Aí você sai segunda-feira. Para onde você sai? Para a sua segunda-feira desgraçada? Porque o brasileiro tem isso, né? É a segunda-feira maldita. Em vez de o cara sair, mano, eu já sei o que fazer na minha segunda-feira. Eu vim do culto pronto para tocar minha segunda-feira e ser a melhor semana da minha vida. Não, o cara sai falando que é maldita segunda-feira. Então a igreja é consumista, entendeu? Ela precisa ser uma igreja missional. Aí a comunicação vai ter um ponto missional. A comunicação pode fazer isso sem que a igreja participe? Pode. A comunicação inteligente, sábia, vai atrás de testemunhos, vai conseguir colher. Inclusive tem um documentário bem bacana, assim, bem legal, que vale a pena você que está ouvindo assistir também, que é aquele A Fé Não Fingida, né? Mano, que conteúdo incrível. Conteúdo de senhoras, que não tem rede social, que não aparece, não tem palco, não tem microfone. A fé não fingida, é testemunho, mano. É vida cristã, sabe? É mostrando a realidade da vida cristã do dia a dia, da batalha do dia a dia. Então acho que tem muito a ver com isso, assim. Tem a ver com a igreja retornando para um lugar de essência bíblico, sabe? Maravilha. Wallace, vamos aproveitar para encerrar. Obrigado pela sua presença aqui, pela confiança, pela participação. Isso é bênção, viu, cara? Eu te amo muito. Obrigado por tudo que você faz, pelo que você ensina. E para você que está acompanhando aqui o nosso Pelo Ouvir Pod, espero que essa conversa tenha sido edificante. Para mais disso, mande mensagem para a gente aí pelas nossas redes sociais. Fala com o Wallace. Qual é a tua rede social mesmo, Wallace? @Wallace Brand. Wallace com W, 2 L's e Brand com D mudo. Maravilha. O meu é Thiago Diniz, THD, Thiago com TH. E é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Abraço. Um abraço, até mais. Um prazer estar com vocês aqui. Tamo junto.